Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Eu sou muito agradecido pelo carinho de todos vocês, pela audiência, pela companhia e também pelo apoio que vocês têm me dado, deixando sempre o like, compartilhando o meu conteúdo com outras pessoas e dando a opinião nos comentários, compartilhando. Isso é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento desse canal. Tá? Eu quero pedir para vocês que, por favor, vocês deixem o like nessa live, nesse vídeo que vai ficar gravado, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa recomendar o meu conteúdo para outras pessoas. Bom, eu estou dando aqui no meu canal, eu tenho dado voz a pessoas que frequentaram denominações e meios religiosos que às vezes são um pouco tanto opressores, manipuladores ou até mesmo aquela de igrejas, de doutrinas que subjugam as pessoas. E no caso aqui no Brasil, né, uma igreja rígida ao extremo, que agora parece que está se afrouxando, é a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu trouxe aqui esses dias um ex-mórmon, um ex-membro da CCB, um ex-adventista do sétimo dia e um ex-ancião das testemunhas de Jeová. E muita gente falou, traz um ex-membro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, traz um ex-membro da Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje eu quis trazer aqui uma pessoa, que é uma figura aqui da internet, que eu conheço, eu tenho acompanhado os vídeos dele faz algum tempo, que é o Bruno G, conhecido aqui como Bruno G, ex-obreiro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que tem muita coisa para contar sobre os bastidores e muitas coisas sobre a Igreja Pentecostal Deus e Amor, tá? Que dentro de muitos aqui no YouTube, que são poucos aqueles que militam contra algumas coisas na Igreja Pentecostal Deus e Amor. E aqui no Brasil, que eu conheço que se destaca é o Bruno G, que foi obreiro da IPDA, né? E inclusive ele é uma pedra no sapato dos Miranda, pelo que eu tenho acompanhado, lido em notícias e visto aí na internet. Ele já foi processado pela Ereni Miranda, né? A viúva do saudoso missionário Davi Miranda, e uma das filhas. Eu quero trazer aqui o Bruno, eu quero que vocês recebam ele com todo o amor e carinho. Irmão Bruno G, seja bem-vindo, Deus abençoe por ter aceitado o meu convite. É um prazer ter você aqui. Olá, boa noite, a paz de Deus a todos. Agradeço Amém. a oportunidade. Também acompanho o irmão já de algumas datas, de longa data, melhor dizendo. E vamos então bater esse papo aí sobre essa santa igreja, como eu sempre falo lá no meu canal. A Igreja da Sã Doutrina! Também. Né? As outras É. igrejas são doutrina do demônio! O saudoso Davi Miranda. Mas, Bruno, fala para nós, assim, você foi da Igreja Pentecostal Deus e Amor por quanto tempo e como que foi a tua chegada na Igreja Pentecostal Deus e Amor? Vamos lá, a história é longa. Começa por conta da minha família, são quase 40 anos de Deus e Amor da minha própria família por parte de mãe materna. Eu creio que a minha tia se converteu ouvindo a Voz da Libertação, um rádio, uma pregação do Davi Miranda, acho que em 1984 ou 1986, ou seja, eu nem era nascido. Eu nasci em 88. Então começa daí. E quando eu tenho 2 anos de idade, eu fui batizado na católica. Mas com 2 anos de idade, a minha mãe já levava, com influência da irmã dela, eu para a IPDA. Fui depois apresentado na IPDA. Participei de escola dominical, isso lá na época de criança, adolescente, teve um período. Meu tio, o marido da minha tia, foi dirigente por longos anos de várias congregações aqui de Santa Catarina, interior de Santa Catarina. Enfim, então são 84, 86, dá 36, 38 anos, quase 40 anos. Eu tenho de informações. E eu me convertendo verdadeiramente, assim, tanto a Jesus, que até eu aceitei a Cristo na rua, foi uma situação, assim, bastante diferente. No entanto, eu fui para Deus e Amor porque a minha tia já tinha uma outra tia que era. A minha avó, a minha tia conseguiu converter, se batizou em 97,
com 78 anos, era católica, também era da IPDA. Então, quer dizer, a família praticamente toda materna, com quem eu fui criado, porque eu fui criado com meus avós maternos, só o meu avô que não era nem católico nem evangélico, mas praticamente todos ali, e a família da minha mãe são 8, junto com a mãe, ou seja, são 7 irmãos. Dos 7 irmãos, vamos ver se eu fazer a conta aqui, todas as irmãs, quase todas eram. 2 frequentavam. Então, daí mais 5, 6 dos 8 irmãos, 5, 6 dos 8 irmãos que frequentavam, ou eram propriamente membros da IPDA. Então, é uma vivência. E eu me converti e fui lá congregar, ser membro, assim, com consciência, porque outrora era membro quando criança, cantava uns corinhos lá, participava daquilo que eu chamava a Escola do Pequeno Galileu. Então, tirando essa fase aí, com 16 para 17 anos eu entrei e fiquei até meus 20 anos. Foram 4 anos precisamente, meus 20 para 21. Eu saí em 2009, então quer dizer, já com a consciência de adulto, foi em 2005 que eu fui para lá. Em 2006 batizei-me lá, e lá só tem uma regra que muitos talvez não saibam, que só pode se batizar na minha época, não sei atualmente. Quem tinha mais de 18 anos. Isso. E o batismo tinha que ser em rio, não pode ser em piscina, não pode ser no mar, até pode, porque numa lagoa até pode, porque a minha avó foi, mas não pode ser em água que não seja corrente, seja em piscina, em tanque, eles não aceitam esse batismo. Então me batizei em 2006, eu era para ter iniciado como auxiliar de obreiro, ou na realidade na época lá a configuração é o seguinte, de cargo. Para o homem tem um Daniel, que é o Daniel de oração, depois vem cooperador, diácono, presbítero e pastor. Eu era para ter começado como Daniel desde 2006. Mas eu não quis, eu tinha timidez, eu não queria até pregar e tal, relutei. Então eu fui ser Daniel em 2007, e em 2008 eu fui levantado como cooperador, ou obreiro, ou auxiliar de cooperador, conforme vocês queiram assim dizer, né, ou aceitar. Então, a minha história é essa. E depois que eu saí em 2009, já fazem quanto tempo aí? Mais de 12 anos, ainda muita informação eu tenho, porque meus próprios familiares estão lá. Recentemente, a minha prima, que não era nem convertida a Cristo e nem só visitava a igreja, aceitou e foi para lá. E hoje é obreira. Até comentei meu canal. E outros, meus primos, que estão lá dentro. Então, quer dizer, se for para analisar, juntando primos, tios e tal, dá quase 50 pessoas dentro da igreja, já frequentaram ou foram ou são membros. Então, a gente tem muito conhecimento de causa da própria instituição, não só a nível Santa Catarina, mas também a nível nacional e até internacional. Deixa eu só responder aqui uma inscrita aqui. A Selma Vieira diz: detesto o crente que sai das denominações e começam a falar. A pessoa sai das denominações, tem que ficar muda? Não pode mais falar mais nada? Né? Por favor, né, gente? Vamos respeitar. Todo mundo sabe que o meu canal é para expor, para denunciar heresias, apostasias, explorações, tá? Então, esse é o nicho do meu canal. Quem entra e se inscreve sabe que o meu canal é voltado a isso. E então a tua família hoje, como é que ela trata assim você sendo um ativista contra muitas coisas da Deus e Amor? Outrora já foram mais hostis. Atualmente não. Até minha própria mãe ficava me podando de alguma forma para me maneirar no que falasse. Meus tios, tias mais precisamente. Mas hoje eles vê, e meus primos também, alguns deles, não todos, que o meu pensamento é mais coeso, coerente com a Bíblia Sagrada e que realmente existia muitos erros nessa instituição, erros, eu digo, até crassos em alguns deles, alguns itens, que depois a gente vai estar falando aqui. Então, já tem um pouquinho de diferença. Isso porque estourou uma bomba no ano passado que eu não sabia, depois eu vou falar mais, se não permitir aí, Sim. daquela suposta lá, que eu tenho que dizer suposta para não receber mais processo, como o irmão disse no início, realmente eu fui processado por essa turma, o processo está rolando, processo penal por calúnia, injúria e difamação, a santa presidenta,
a Santa Filha e a Fundação Reviver, porque eu recebi uma denúncia, falei sobre a denúncia lendo, eu nem fiz comentário, só lendo, que tinha algumas irregularidades naquela Fundação Reviver. Uma das irregularidades visíveis, todo mundo via, não precisava nem ser membro, que era só petição, petição, arrecadação e nada de ajuda ao próximo. Por exemplo, a minha própria mãe ajudou essa fundação quando tinha condições, quando trabalhava, quando precisou, nem uma cesta básica para ela. Meu Deus. Então, a gente tem evidências para estar falando alguma coisa, e não é para o mal, é para corrigir, para mudar, mas parece que eles não querem corrigir. Quando parece que vão corrigir, passam uma borracha, uma maquiagem para dar impressão, uma massa corrida assim, para dar uma impressão que é novo, ou que está tudo corrigido, que está certo, e não está. Então, essa situação. Como que foi o teu despertamento a respeito da Igreja Deus e Amor? Para você abrir os olhos e acabar saindo de lá. Começou em cima do púlpito, quando eu estava como obreiro. Para quem não sabe, na minha época, estou falando da minha época, 2005, 2009, porque a IPDA tem vários períodos. Período, outrora, era muito mais pior do que o meu período. Meu período já estava começando algumas coisas a serem flexibilizadas, ou flexíveis. Flexibilizadas. Estavam sendo flexibilizadas, esse é o termo correto. Então, depois foi uma crescente. Inclusive, o próprio líder, por mais que muitos não queiram acreditar, ele chegou a mudar aquele regulamento interno várias vezes. E depois eu vou citar os exemplos. Mas, então, foi em cima do púlpito, porque tinha um negócio. Para que ser obreiro da IPDA, eu já fiz esses vídeos, tem no canal e tal. Lembrando, o canal Pregador Bruno G, Atualidade Bruno G News, são meus canais. Que para você ser obreiro, primeiro você tinha que dar o dízimo. Não desse o dízimo, você ia ser cortado. Essa é a regra. Segundo, o obreiro você tinha que... É obrigado a dar dízimo. O obreiro é obrigado a dar o dízimo. É obrigado a dar o dízimo. Na minha época, eu não sei atualmente. Eu vi obreiros sendo tirados, cortados, porque não davam dízimo. E se persistiam, eram muitos... Se não fossem cortados e persistiam sem dar o dízimo, eles eram muito criticados e às vezes eram tirados da própria agenda de pregações que se tinha. E, geralmente ocorria o seguinte: em congregações pequenas tinha um mural onde se expunha lá quem ia pregar, a escala, exato. Aí o dirigente mais rígido do dízimo, se ele visse algum obreiro que não desse o dízimo, isso era uma norma. Ele poderia tirar daquela escala. E na Deus e Amor, não sei se funciona isso nas outras igrejas, tinha duas partes, todo culto. A primeira parte e a segunda parte. A segunda parte, pregação, louvores. A primeira parte era aquela parte mais burocrática, de oração, de alguma reflexão, de contar bênção, de falar sobre algumas questões relativas à obra propriamente dita, física, o templo, enfim. Então, eu tive despertamento em cima do púlpito, pregando, porque tinha uma outra exigência, ainda que não era uma exigência expressa, era uma exigência tácita, indireta. Você não tinha o seu nome riscado lá da escala, mas você perdia, querendo ou não, convites para pregar em outro lugar. E não vejam isso, eu vou dizer, que seja algo relativo ao meu interesse de querer pregar para outras congregações ou ganhar dinheiro, porque eu sempre fui um pregador que não visava pedir oferta, pedir voto, que lá tem a questão do voto, envelope e dízimo. Eu tinha prazer de fazer duas coisas quando pregava: orar e pregar. Então, só que aí tinha um detalhe, é isso que eu vou dizer agora. Tinha a exigência de você ter o dom da revelação, de você revelar. Se você não revelasse, você ficava um pouco de escanteio, você não tinha tanto convite para outras congregações, como eu disse. Você era visto até como um carnudo e um mundano. Por quê? Você não estava jejuando direito, você não estava orando direito. Não estava se consagrando.
não estava se consagrando, então não tem um dom. Porque todo consagrado, todo obreiro apto, na cabeça deles, tinha que ter o dom da revelação. E aí eles começaram a incutir na minha cabeça. Não que eu não fosse um homem de oração, eu fiz tudo que um crente faz, subir monte, vigília, orar, enfim, orava constantemente, era bem assim, até fanático, orava lá com o Davi Miranda na Voz da Libertação, etc. E eu ficava pensando, meu Deus, eu oro, eu busco, eu jejuo, mas eu sinto que eu não tenho esse dom da revelação. No máximo, eu já tive isso com algum tempo e se concretizou muitos sonhos revelatórios. Tipo, eu tive um sonho que eu vi a minha avó no caixão, um sonho até forte. Em menos de 2 semanas a minha avó estava lá dentro. E eu até falei para ela. Entendeu? E tantas outras coisas na minha vida espiritual, financeira, minha vida em todo, que eu tive sonhos e se concretizaram. Então, nisso eu acreditava. Agora, uma revelação, aquela coisa falando na cabeça. Tinha uns irmãos que diziam que Deus confirmava a revelação porque acendia uma luzinha na cabeça da pessoa que era revelada. Aquela fantasia toda. E eu ficava pensando assim, porque na época eu acreditava em tudo. Mas como é que eu não tenho isso, meu Deus? Aí eu comecei cada vez mais, eu quero isso, eu quero isso. Eu comecei a ir mais a monte, vigília e tal. Chegou numa vigília, uma pessoa lá deu uma revelação, aquilo que você está pedindo, Deus está confirmando e você pode falar, porque Deus é contigo. Mas ela tinha ouvido a minha oração ali. Então ela sabia mais ou menos o que eu estava em luta ou na busca. Sim. Ocorre que então eu estou em cima do púlpito e eu fico pensando, meu Deus, eu preguei a palavra tão maravilhosamente, as pessoas gostaram, muitos estão aqui ávidos, sedentos da palavra, foram preenchidos, foram saciados, pessoas até creio que vão aceitar Jesus aqui, que tem essa, aceitar Jesus, eu já vejo que tem que aceitar, que Jesus nos aceitou, enfim, mas tem que aceitar Jesus. E é uma coisa, podemos procurar na história que vem lá de igreja até mesmo reformada, 1800, 700. Então, aí eu fiquei pensando, mas agora tem que revelar. Mas não está vindo nada na minha cabeça, mas eu tenho que revelar, porque se eu disser que Deus não me revelou nada, eles vão, não é o homem de Deus. Entendeu? E aí eu ficava naquela luta constante. Olha o que ocorria. Às vezes eu chamava os outros irmãos obreiros para revelar, não revelava. Dava 1, 2, 3, não revelava. Mesmo eu acreditando em 1 ou 2 que eu desse, já era um pouco. Imagina ter a coragem que muitos têm aí, que dão revelações a toda hora, todo instante, 50, 100 e por aí em diante. E um outro detalhe, quando eles queriam fazer lá umas campanhas tituladas tipo assim, 7 varões de branco, era 7 obreiros da revelação. Às vezes eles queriam me incluir naquele evento. Eu não ia, não participava. Certa feita, a minha tia estava pregando, que a minha tia era obreira, é obreira, não sei atualmente se ela está na IPDA também, faz muito tempo que eu não falo com ela. Eu tinha ouvido falar que ela estava visitando outra igreja. Mas a minha tia era obreira de anos e revelava. Ela também começou a perceber essas mentiradas. Tanto é que uma certa feita ela fez um culto e disse, olha, a maior revelação que foi aqui nesse culto foi a palavra. Você quer receber a bênção? Vem aqui, nós vamos orar sobre você, a oração da fé e pronto. Para que ela foi fazer isso? O fanático era doido. Ele não vai ter revelação. Porque, querendo ou não, nesse período, já tempo até anterior, as pessoas só iam para o culto da Deus e Amor por conta da revelação. Eu creio que até hoje. Então, ali que eu comecei a descobrir que era a mina de ouro. Tá, porque então, eles atrelavam a revelação com dinheiro também. A revelação tem muito negócio do voto incluído, né? Também, exato. Aí eles começavam, e eu não tinha aquilo, eu não era uma pessoa avarenta, eu pensava em ganhar almas para Cristo, e não de trazer lucro para a igreja. Então, quer dizer, eu não sabia mentir, porque para revelar tem que mentir. Não queria mentir. Não queria associar a revelação mentirosa à petição de dinheiro, que aí configuraria a exploração do povo. Uhum. E eu ficava naquela luta, porque eu via o que os camaradas faziam de errado. E, por conseguinte, ele ficava me atacando, dizendo que eu, sendo obreiro, eu tinha que ter muito mais revelações, porque ele viu que eu tinha uma conduta ilibada dentro da igreja, porque eu orava, porque eu santificava, porque eu falava em línguas, entende?
E aí começaram a cogitar assim, ué, eu era solteiro na época, jovem, deve estar se masturbando. Se não tem revelação, tem algum pecado em oculto. É. Entendeu? Tinha essa acusação. E aquilo começou a me bater. E às vezes eu ia pregar aquela luta, um fardo em cima, assim. Porque se fosse lá para orar, pregar, meu Deus, fazia de letra, tirava de letra. Então, eu tinha uma outra situação que aí eles me convidavam também para revelar quando tinha cultos. Às vezes, sabe o que eu fazia? Ir para o banheiro, fingir que eu ia urinar. E, eu não, e ele ficava lá, ô cooperador Bruno, não vai aqui, vem aqui que Deus vai te usar no dom da revelação, cadê ele? Aí eu esperava até dar o fim do culto para não ir. Porque se eu não vou mentir, não estou tendo revelação nenhuma. Ei, Entendeu? eu já assisti vários cultos da Deus e Amor quando eu era menino. E até pouco tempo atrás, que tem uns 7, 8 anos atrás, eu morava no Rio Grande do Sul e tinha um obreiro da Deus e Amor que ia no meu salão de cabeleireiro e me convidava para ir lá. Depois de casado eu cheguei aí, né? E uma coisa que eu sempre achei meio balela, tá? Com todo respeito a quem é da Igreja Pentecostal Deus e Amor, é que na hora das revelações, quando chega a parte das revelações, agora o Espírito Santo vai revelar. Aí o obreiro lá fala assim: o Espírito Santo me revela que tem uma pessoa aqui hoje que passou o dia inteiro com uma dor no joelho esquerdo, levanta a mão. Aí um monte de gente levantava a mão. Não, não é você, não é você. Ah, é você. Aí eu ficava pensando, Escolhia. mas se é o Espírito Santo que está revelando, por que o Espírito Santo não pode mostrar direto a pessoa? Falar, você que está aí de blusa vermelha, de blusa É, verde, o Espírito Santo me revela que você estava hoje o dia inteiro com uma dor no joelho esquerdo e o Espírito Santo quer te libertar hoje, te curar. O que você me fala dessas é. revelações? É Pois é. fake? O que é? Pois é, agora eu vou trazer um cenário, vou contar uma situação para escandalizar todos que são amantes de revelação. Eu cheguei a ver um presbítero ensinando o obreiro a como revelar no escritório. Ensinando. Aquilo, ensinando os macetes, porque depois eles começaram a dizer assim, ó, o Espírito de Deus que me revela e não se engana. E isso tinha que ser dito, para o povo acreditar que era Deus que estava revelando. Depois, eles soltavam, atiravam a revelação, como você mesmo disse. Eles não diziam, ó, você aí, fulana, digamos que o nome dela é Renata, vem cá, Renata, ou vem cá, Renato, Deus diz assim, assim, assim. Não. Eles soltavam, e aí que eles criaram esse mito. Não, é porque Deus mostra uma luzinha, aí confirma. Aí eles começaram a dizer assim, o Espírito de Deus não confirma. A pessoa levantar, não confirma, não confirma, não confirma. Aí o que confirma, ele ia olhar, ou ela ia olhar, fazer a leitura na face da pessoa, que aquela que tivesse mais ou menos se encaixando com a profecia ou a revelação, porque dá para saber, já tinha até uma seita, esses mais antigos reveladores, que eu comecei até a chamar de reveladores Kodak no canal, assim como tem aquela reveladora Kodak, né? Eles eram reveladores Kodak. Então, eles começavam, aquele lá está com uma expressão assim que parece ser que é o revelado, ele está com a dor, então eu vou chamar ele, deve ser ele. Aí vem com fé. Então, aqui tem Quando? que. Hoje, assim, você acredita nos dons espirituais? Sim, claro que eu acredito. Não sou Eu sei que você é sensacionista. igual eu. Só que tem gente falando aqui, né? É, eu fui curada de um câncer na Igreja Pentecostal Deus e Amor, Regiane de Souza. Eu acredito que Deus pode curar. Eu já falei ontem, eu falei no canal aqui. Tem pessoas que recebem milagre até na Igreja Universal. Por quê? Por causa da fé da pessoa. Entendeu? Aqui ninguém está falando que Deus não cura, que Deus não liberta, que Jesus não faz milagre. Nós estamos falando aqui de profetagem, revelagem nessas denominações. Principalmente agora no caso a Deus e Amor. No caso da CCB, da Congregação Cristã, também tem muito profeta lá. Tem profetas de Deus e também tem os profetas das revelagens. Que tipo, eles apontam para a pessoa, né? Eles apontam direto. Falam, irmão Bruno, eu vejo você chorando, você passando uma dificuldade muito grande. Aí, você começa às vezes chorar. Chorar, e aí o profeta se empolga e às vezes vai pregando coisas e nem é de Deus. É que nem no caso a minha esposa. Toda vez que um profeta ia profetizar para ela, ela fechava bem a cara. Ficava olhando sério.
Aí o profeta, que se era meio balela, meio falso profeta, ele perdia o rebolado, já despistava ela na hora. Então, Pois é. então fala. Não, só um adendo. Na IPDA também tinha um grupo que fazia de apontar. Eles saíam de cima do púlpito e começavam, Mas sabe o que acontecia? O camarada já sabia de todos que iam vir no culto da vida deles. Ficava na cidade observando. Na época tinha o Orkut, rede social, depois o Facebook. Eles analisavam aquilo, perguntavam principalmente para o dirigente da igreja, que era responsável no escritório, como é que estava a igreja, quem era quem. Por exemplo, eu fui num culto que o camarada chegou perto de mim. Ei, levanta você aí. Deus diz assim, não olhe para o homem, olhe para o Senhor Jesus e a bênção é contigo. Porque ele já sabia o que eu tinha falado para muitos, que estava cheio de erro naquela instituição e de gente lá de São Paulo, inclusive. Então, eles achavam que eu estava olhando para o homem, não estava olhando para Jesus, aí ele soltou aquilo ali como profecia. Agora, teve um outro que foi fazer a mesma coisa, se complicou, porque disse uma coisa errada. E depois veio uma outra profeta dizer, olha, irmão, não fique em estado de luta, e Deus é contigo e vai reverter isso aí. Era uma confusão danada. A minha avó uma vez foi revelada que ela visitava centro de terreiro, de macumba, sendo que na época de católica ela nunca colocou os pés lá, quanto mais de membro da IPDA, o membro da IPDA, que ela sempre foi fiel ali. Para você ver a loucura. Tá, então você disse que as revelações na Deus e Amor é a mina do dinheiro. Aonde que entra aonde que entra o dinheiro nessas revelações e os votos? Aí que tá. Por exemplo, o envelope, né? Se fazia a campanha da sexta-feira da libertação ou do milagre. Geralmente era a sexta-feira da libertação. Eu vou contar um caso que ocorreu nitidamente, bem escandaloso, para escandalizar todos que estão aí, na congregação minha, e que tem a ver comigo. Veio um presbítero de uma outra cidade, o homem do monte da oração, e fez essa campanha. Na realidade, precisamente, era a campanha das 7 unções, de libertação, de vitória e tudo. O camarada entrava na igreja, ele já ungia as tuas 2 mãos, depois, no transcorrer do culto, ungia os pés, outras partes do corpo, até dar 7 unção. Ele não pregava a palavra, não lia versículo bíblico. Ele já subia em cima do púlpito, mal fazia uma oração e já estava soltando revelação. E dizendo aqui, Deus está me revelando para fazer um voto de R$100. Se esse voto que você fizer, aí ele vinha com isso também, não aconteceu o que você quer, eu abandono a minha não é batina que diz, terno e gravata, eu abandono aqui meu posto de pregador. Porque nós temos que fazer o desafio. Eles já estavam copiando, querendo ou não, coisa da Universal. Eu tenho um conhecido, um amigo, que às vezes eu trago no canal, até posso te recomendar também para falar, porque ele conhece muito mais uma outra parte, num outro tempo da IPDA, que é da década de 90, até o final até o começo dos anos 2000, que ele sabe exatamente quem criou a campanha da prosperidade na IPDA, lá por volta de 1994, no Rio de Janeiro. E isso foi vindo para todas as demais congregações, em todos os outros estados, com outros nomes, não teologia da prosperidade ou prosperidade. Foi vindo assim como selo da promessa, essas unções aí, com outros nomes. E ele se gabava dizendo que ali não tinha teologia da prosperidade. O próprio missionário Davi Miranda pregava. Essa igreja mundana só sabia pregar dinheiro, e ali não. Mentira. Ele mesmo fazia, às vezes, campanhas de prosperidade. Então, sobre esse presbítero aí, ele não orava, não pregava a palavra, deu no começo a revelação do voto, e começava 1h30 só de revelação. Só de revelação ou profetada. Eu me recordo que nessa época a minha tia, uma outra tia, que já partiu para o Senhor, que era o membro da IPDA, ela fez um voto para Deus dar uma casa própria para ela, para tirar do aluguel. Nunca se cumpriu aquilo. Tanto é que ela morreu em 2018. Isso que eu estou falando é de 2008. E ela não tinha ainda uma casa própria. Quem foi ter foi a filha dela, porque casou. Então você vê a revelação furada.
E então era associação ou do voto, o envelope, ou também da oferta alçada. Deus está me revelando aqui para fazer uma oferta agora de R$ 50 que você vai ser curado. Tinha uns irmãos que eu ficava com pena, o camarada tinha um problema no coração, e ele sempre dava 50, R$ 100 para que fosse curado. E não foi curado. Até porque, biblicamente, a bênção não é comprada. O milagre não é comprado. Jesus disse de graças, recebeste de graça dai. Então ele fazia essa coisa. Foi 7 semanas. Aliás, 7 semanas não, perdão. Foi 7 semanas. 7 sexta-feira, 7 semanas, exatamente. E eu subi pela financeira, que era uma financeira muito obediente, muito certa ali das regras, e era contra a avareza, que aquele sujeito, em 7 sexta-feira, conseguiu mais de R$ 60.000, numa congregação pequena, e dava mais ou menos 100 pessoas todo o culto, e lotava. O que esse sujeito fez? Pegou esse dinheiro, rateou com um dirigente, trocou a mulher dele por uma novinha e foi para outro estado. O presbitão das 7 unções das revelações. E pasmem vocês, que esse camarada veio para cima de mim porque eu fazia a oração contra os sem vergonhas, picaretas da obra. Seria uma oração-pregação. Eu já começava assim, na primeira parte, segunda parte, começava a orar. Às vezes não estava, eu estava em cima do púlpito, às vezes não estava. Eu dizia, Senhor, tira, arranca esses avarentos aqui da obra, esses vagabundos que não quer trabalhar e fico aqui. Não, já dizia assim, fica aqui pegando mentira em nome, porque eu já sabia. Meu tio, que também foi obreiro, dirigente, ele falava para mim, Bruno, essa maioria dessas revelações aí de prosperidade é tudo farsa. Porque eu até ainda creio, entre aspas, em revelação, mas não é essa que eles dão, que é só bênção, você vê só bênção. Você não vê uma revelação exortativa, que tem um pecado escondido dentro da... tem um pecado escondido dentro da obra, que o santo homem de Deus tem uma filha fora do casamento. Não, essa revelação não vem. Revelar pecado, jamais. O Douglas Testaro, ele falou, fui criado na IPDA e a cada 10 palavras, 9 era demônio. Pior que os cultos também que eu assisti quando eu era menino, eles invocavam muito os demônios, né? Chucaveira, pombagira, manifesta, né? Exatamente. Esse camarada desse presbítero aí invocava muito. Ia depender, porque tinha uns que tinham habilidade mais para revelação, outros mais para exorcismo. E o exorcismo, eu te digo também, muitos deles eram farsas, que me quiseram também ser um obreiro do exorcismo. E o camarada estava exorcizando, entre aspas, uma pessoa que falava com ele sempre no escritório, e só aquela pessoa que caía e falava aquilo que ele queria dizer. E depois expulsava ela com água, jogava água assim. Uma heresia assim. Terrível. Bruno, e aquele monte de cadeira de roda, de muleta que tinha na sede mundial antiga, e o povo recebia, o que você acha? O finado Davi Miranda, ele era ungido mesmo, tinha unção, ele tinha o dom da cura mesmo, o que você me fala? Olha, pode ser no início da obra. Agora, eu fui para São Paulo várias vezes e eu vi com meus próprios olhos a farsa do milagre das cadeiras de roda. Eu não estou falando de outros milagres, eu estou falando de cadeirantes. O que eles faziam? Digamos que o Bruno é cadeirante. Chega lá na sede mundial. Para quem nunca foi para a sede mundial, tem 2 templos num templo só. Tem um templo 2, que cabe provavelmente quase 10 mil pessoas, e tem um templo principal lá que cabe em torno de quase... Eles diziam que dava 27 mil pessoas sentadas, quase 30 mil por aí. Então, eu vi tanto nesse templo 2, como no principal, que era onde o Davi Miranda pregava. No principal, tinha redoma de vidro e tal, até eu passei a foto pro irmão ali e tal, mas nós fazia a live. No 2, eu vi um camarada dizendo, aqui tá levantando cadeira de roda. A pessoa estava perto de mim. O que ocorria? 2 obreiros segurando aqui o Bruno, dizendo que o Bruno levantou a cadeira de roda, né? Vou colocar eu como se fosse cadeirante. Pegaram a minha cadeira de roda, colocaram lá em cima do púlpito e lá ficavam fazendo aquela... Você sabe, aquela loucura lá, aquele sensacionalismo, para dizer, levantou. Por quê? Não tinha televisão filmando. A televisão era pecado, era a imagem da besta.
Era só rádio. Então, você ouvindo a rádio, você configura. Eu não sei, a minha imagem está tremendo. Acho que travou aí. Você está Não, você pegando tá a minha voz. você tá Estou aparecendo aí. aparecendo? Eu coloquei a tua foto na tela aí quando você era um Estou fervoroso vendo a obreiro. foto. Sim. É, nesse tempo aí. Essa foto especificamente era na minha congregação local em Santa Catarina. Tá? Eu posso dizer a cidade, né? Que é a cidade onde eu me criei com meus avós, São João Batista, terra da cidade do profeta João Batista, no bairro Jardim São Paulo. Aí que eu comecei meu ministério de pregação. Essa E essa foto aí, foto é de essa, 2008. essa foto aqui você tá com o Lorival de Almeida, genro do Davi Miranda. Na outra, eu estou vendo a antiga aqui. Eu estou vendo aquela com a Bíblia na mão e o microfone. Não, Naquela agora que eu estou com... eu já já passei. mudou, mas para mim aqui não mudou. Então, essa que eu tirei com o pastor Lorival de Almeida foi também um evento na cidade onde eu nasci, chamada Tijucas, que ele veio ali. E aí tem uma treta que dava até para contar, porque tem a questão da bateria, do regulamento interno, mas eu vou deixar mais para frente. Então, foi por conta de uma situação que ocorreu lá nos bastidores que eu consegui falar com ele e tirei a foto. Pastor Lorival de Almeida, marido da Débora Miranda, que atualmente está enfrentando um problema grave de saúde. Tem mais alguma foto aí? Não estou vendo. Eu coloquei só aquelas duas mesmo. Ô, Bruno, Tá. eu vi você fazer. Sobre a cadeira. Você fez um Não, vídeo. só para me concluir ali. Só para me concluir. Sobre a questão dos paralíticos é o seguinte. Então eles faziam isso. Eles seguravam o paralítico, colocavam a cadeira de roda lá em cima do púlpito. Depois daquele show pirotécnico, eles devolviam a cadeira de roda, o camarada ia para casa voltando na cadeira de rodas. Por conta disso, eles foram processados na Justiça de São Paulo e tiveram que pagar por uma mãe e por uma criança quase 50 mil reais. Por quê? Porque, além do falso milagre, divulgaram na revista que eles têm interna, chamada ID, Inspeção Jovem, e no jornal chamado Testemunho, dizendo que foi um milagre e não foi. Esse processo está lá no meu canal, que se comprova exatamente isso. E foi no culto do Davi Miranda, lembrando. Então eu disse que vi no culto do Templo 2, que era um outro pregador, e vi também no culto do Davi Miranda essa situação. E depois eu fui saber mais tarde de obreiros antigos que eles, nas reuniões antigas, que eu não era nem obreiro na época, eles ouviam falar das lideranças ou da diretoria que era para fazer isso. Pegar os paralíticos, levantar, quer dizer, fazer ele levantar na marra. E se ele, porventura, conseguisse se levantar sozinho, tudo bem. Era isso que era feito. Então, tinha muita farsa. Isso eu digo da minha época, 2005 a 2009. Não sei falar antes e nem depois. E eu vi com meus próprios olhos. E Deus é testemunha. E tem um processo que comprova exatamente o que eu estou a dizer. Tá? O Luciano Urbanos é um grande amigo meu também. Ele comenta que Carlinhos, na época da construção da nova sede mundial, tinha avisos nas igrejas que se os membros não cooperassem com a construção, iriam sofrer as penas da igreja. Eu vi com os meus olhos um desses avisos. O que você diz sobre isso, Bruno? Sim. Tinha o envelope da construção do templo. Isso já é uma época que eu não cheguei a pegar tanto, porque eu deveria ser adolescente, mas eu me recordo, meus familiares, tios, que pegaram isso, sim, tinha um voto, um envelope, e o próprio Davi Miranda falou inúmeras vezes em áudios que eles vinham entregar para ele. E eu creio que tinha essa exigência, assim, para os membros e obreiros pudesse ser cortado. Por quê? Tinha uma outra exigência também. Se você não desse o voto da ceia, você não ceava. Ser membro. Quer dizer, você pagava pela ceia. Assim como eu pagava para ser obreiro, porque tinha que dar o dízimo. Então, essa exploração na cobrança, isso aí existia. Depois fizeram uma tal de ceia do concerto, que era para dar mais dinheiro ainda. Isso tudo foi criado pelo já fora da igreja, casado com outra mulher, Sérgio Sora, pastor Sérgio Sora, casado com a Léa Miranda, que me processou. Ela me processou atualmente, e na época que ele implementou isso tudo, foi ele também o detentor aí da própria Teologia da Prosperidade, no Rio. Eles eram do Rio, eu morava no Rio de Janeiro.
Foi ele que criou essas coisas todas aí, de aberrações, de amuletos, de objetos que colocou dentro da IPDA, e o Davi Miranda deu o aval para ele fazer isso aí. E dentre essas coisas, essa ceia de concerto, que era só para explorar. Além do mais, também cobranças, que depois eu fiquei sabendo, e foi confirmado por outros irmãos, e eles cobravam para o camarada ser, por exemplo, diácono, venda de unção de diácono, de presbítero, de pastor, pulando as etapas que tinha no regulamento. Por exemplo, para você ser diácono, parece que tinha que ter 3, 4 anos de PDA, ou até mais. Para você ser pastor, você tinha que ser casado, na época, não sei agora. Tinha que ser casado e ter, acho que, quase 10 anos de ministério. Mas isso era a regra para os outros, porque para o Davi Miranda não tinha. O Davi Miranda, quando foi ungido a pastor, nem casado ele era, quando iniciou a obra. Então tinha essa parte de hipocrisias muito grande, muito patente, Ô visível. Bruno, eu conheço várias pessoas da Deus e Amor, e isso quem contou para mim foi um ex-obreiro da Deus e Amor, me contou pessoalmente, assim, olhando no meu olho, eu ao vivo com ele. Ele disse que saiu da Deus e Amor e foi para a Assembleia de Deus, né? Só depende da Assembleia de Deus, ele só trocou figurinha, né? Mas ele conta que na congregação da Deus e Amor, do bairro que ele morava, ele era o dirigente ali, e todos os dízimos e ofertas que entravam naquela congregação tinha que ser tirado só o dinheiro para o aluguel, para a água e a luz, e para comprar alguns utensílios para a manutenção do prédio, e o restante do dinheiro era enviado para São Paulo para a conta da sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E uma vez que foi que culminou a saída dele da Igreja Pentecostal Deus e Amor, foi porque ele tirou um dinheiro para suprir uma necessidade de uma família da igreja pobre que estava passando necessidade, e parece que os que estavam acima dele, né, acho que a regional, penalizou ele, né, disciplinou ele por conta disso, que foi a gota d'água dele sair. E o que você me diz isso aí? Procede mesmo? Ó o áudio, tá sem áudio. Tá sem áudio. Vamos ver agora. Tá com Agora áudio? sim. Sim. Então, nós temos 2 momentos aí para falar. Esse primeiro momento, que tinha a ver até com aquele voto que você falou da construção do templo, é um momento que eu creio que foi até... Eles devem ter pagado aquele templo até 2010. O templo foi parcialmente inaugurado em 2004, chamado Templo da Glória de Deus, da Sede Mundial. E na época ficou conhecido como o maior templo do Brasil ou da América Latina. Davi Miranda já era mais exagerado, dizia que era do mundo. Realmente, na época de São Paulo, até era, antes de vir o templo do Valdemiro Santiago, de Salomão e tal. Então, o outro momento que ele fala, e aí eu peguei, bem, de dar todo o dízimo para a Sede Mundial, em 2006, tinha, além de pagar as últimas parcelas daquele templo da Sede Mundial, a compra de rádios. O motivo era para comprar rádio. Que depois, mais tarde, para quem não sabe, eu sou formado em Direito, eu fui descobrir que todas essas rádios não estavam no nome da IPDA, em nome, sim, de filhos do missionário, netos do missionário, até, inclusive, nome do neto, que ele se autodeclara homossexual, que está aí no YouTube, que vem a ser o filho da Leia Miranda e do pastor Sérgio Sora. Sérgio Sora, até pouco tempo, tinha nome dele em rádios, mesmo não pertencendo à IPDA. A Leia, fora da IPDA, tinha nome de rádio. A Rádio Universo, que era muito potente aí em Curitiba, no Paraná, a Leia era dona da metade, e ela mesmo fora, segundo informações, ganhava uma certa quantia como pró-labore. Então, quando eles pediam esse muito dinheiro, a motivação, o motivo era comprar rádios. E compraram muitas rádios mesmo com essa questão aí. E também era para impedir que, essa também era a alegação até mais forte, que obreiros corruptos pegassem dinheiro deles. Porque teria um esquema que teria ocorrido na Europa, em Portugal, em Espanha. Eu sei bastante da história, demoraria muito tempo aqui para contar os pormenores. Então, eles diziam que era isso também, para evitar os ladrões. Então, agora o dinheiro é todo mandado
cofre, não da igreja local, e sim, na realidade, para o banco que chegava lá no cofre da igreja. E tinha ainda que Mas comprovar existe as isso aí auxílios. mesmo? Existe isso aí Ah, mesmo? Existe mesmo, confere, que se tirar um dinheiro, por exemplo, pagou o aluguel do prédio, água e luz, e não pode tirar um dinheiro para. se não tiver ordem, se não tiver ordem, é punido sim. Tem as Não, fiscais. não Só se pode eles tirar um liberam. dinheiro para suprir um pobre. Isso tinha muito na minha época. Eu não sei atualmente, tá? Eu não posso falar. Mas na minha época tinha isso aí. Não podia, às vezes, nem tirar para o camarada propriamente comer. Por exemplo, eu estava passando necessidade, eu não poderia tirar, sei lá, 20, 30 reais, que ele poderia ser punido por 20, 30 reais. Agora, se trazia alguém de fora para pregar, por exemplo, o auxílio gasolina, o auxílio, é, a estadia, no caso, isso aí até poderia dar. Agora, o dirigente não poderia pegar. Teve uma situação hilária que aconteceu comigo, e eu estava fazendo tudo de acordo com aquilo que eles mandavam. O regulamento mandava. E lá tinha uma norma que dizia assim, que além do regulamento interno que muitos conhecem, tem uma outra norma que talvez poucos conheçam, que é a chamada circular. A circular é como se fosse, assim, para quem entende de direito, uma jurisprudência. Ou poderia ser também aquelas leis esparsas que não são tão oficiais, mas que servem para ajudar, auxiliar naquilo que ficou nebuloso das outras normas. Então estava lá na circular o seguinte, ou estava lá na norma e a circular melhorava aquilo. O obreiro pode sim ter direito a auxílio gasolina ou auxílio de ônibus, como é que a gente pode dizer? Auxílio transporte, vale transporte. A minha congregação era ali naquela cidade de São João Batista, que fica na Grande Florianópolis, cerca de 70 quilômetros, quase 70 quilômetros da capital. A sede estadual era na capital, Florianópolis. Certa feita, eu paguei para mim e para 2 obreiros, nós íamos para a vigília e para a reunião ministerial, que vinha alguém de São Paulo ministrar ali. E eu estava certo que eles iam me pagar, porque eu tinha os comprovantes da própria viagem. Eu chego na congregação, que era para cobrar na congregação local, a financeira fez o cara feia para mim, não queria cobrar, não queria me dar. E ainda fez isso tudo. Eu disse, mas eu levei outros obreiros, e é norma da igreja, e eu quero, que eu preciso. E sabe qual era o valor grande? R$ 66. Meu Deus. E ela me deu, nunca vi tanta nota de R$ 2 na minha vida, que naquela época já tinha nota de R$ 2. Ela me deu 33 notas de R$ 2. Foi isso que eu ganhei. E ainda com a cara feia. Quer dizer, até por aquilo que estava dentro da regra, eles não queriam dar. Imagina aquilo que não estava. E eles alienavam as pessoas, eles faziam uma lavagem cerebral nas pessoas, assim como obreiros, membros, para a gente ser os fiscais, mesmo que não oficiais, mesmo que não pagos, porque alguns fiscais eram pagos. Para a gente ficar fiscalizando se o dirigente, o obreiro fazia tudo certinho. E eu fui muito desse, tolo, porque se eu soubesse do que eu sei hoje em dia, eu jamais teria feito. Eu fiz algumas denúncias lá para a própria, porque poderia mandar um fax naquela situação, para a sede, de alguma coisa errada, e geralmente era cuidar de dinheiro. Poderia ter um adultério. Eu fiz uma denúncia de adultério dentro da congregação. Eles não deram a mínima. Agora, fez uma denúncia que não está mandando dinheiro para São Paulo, não estava colocando o culto missionário e outras coisas, ir lá e arrancava. Agora, o adultério, eles não tiraram, porque o camarada que eu fiz a denúncia na época, ele continuou até a sua saída. E nunca, era um presbítero, nunca foi punido. É uma loucura. A questão é dinheiro, Bruno, sim. a Kelly Carmo, ela diz: eu sou da Deus e Amor, eu confirmo que não pode tirar um centavo. Tem alguém necessitando? O pastor pede para os irmãos ajudar. E os dízimos vai toda para a sede mundial para pagar aluguel. O pastor faz, aqui ela comenta, ela continua, para pagar Verdade. aluguel, o pastor faz votos. Então quer dizer que os dízimos e as ofertas vão todos para a sede mundial e para pagar aluguel. Então o pastor faz um voto ali, uma campanha de envelope para pagar aluguel.
É exploração em cima de exploração. Porque o que ocorre? Tudo é dinheiro. O dízimo não pode se mexer porque eles colocam na cabeça das pessoas que aquilo ali é sagrado. Levou o dinheiro para a casa do tesouro, ninguém pode mexer na casa do tesouro. Só os Eles Miranda. pregam literalmente aquilo em Malaquias ali. E quem não dá o dízimo vai para o inferno, isso Davi Miranda pregava, ou vai ser amaldiçoado. É um ladrão. Tem um vídeo lá no meu canal com áudio e tudo, tanto ele como a presidenta, que é a mulher dele, dizendo que quem não dá o dízimo é um ladrão, o maior ladrão, é pior do que todos os ladrões, rouba a Deus e vai ser amaldiçoado. O carro vai pegar fogo, e já eles começam a jogar aquelas pragas, aqueles medos, aqueles terror para as pessoas dar dinheiro. É uma espécie de controle social, com toda certeza. Então, olha o cenário. O dízimo ninguém mexe. O voto, às vezes, poderia mexer, mas tinha que pedir ordem. A oferta, às vezes, poderia mexer, mas tem que pedir ordem. Mas, geralmente, o que ocorria, como a irmã disse aí mesmo, o dízimo, a oferta e o voto, colocava no cofre, colocou lá no cofre, não pode ir. Mas mexer. As financeiras têm que ter ordem. Ah, tá chegando, ó. Ah, isso aí. Faz favor, Giovana, entra logo. O povo quer você aqui na live. Entra aí, rapaz. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. E agora, meus lindos? Entra aí então. O povo te quer aqui, Giovana. Entra aqui. Ah, Bruno. Voltaste. Probleminha que deu que eu bati sem querer no carregador, descarregou, aí acabou a bateria do celular. Agora eu tô no celular da esposa aqui, tentar voltar desse modo aí mesmo. Então, deixa eu só te perguntar uma coisa. Não sei se você tá sabendo que o Vagnão, você conhece o Vagnão do canal? Sim. Eu fiz a live eu fiz a paródia do Mercenário e o Vagnão ficou invocado comigo e não gostou e fez um vídeo dizendo que eu tô batendo na noiva de Cristo, que eu tô açoitando a noiva de Cristo, eu tô açoitando os falsos profetas, os mercenários da fé, todos aqueles que se aproveitam da, da fragilidade emocional das pessoas para arrancar dinheiro. E então eu fiz essa paródia e ele ficou invocado comigo, né? E essas pessoas que passam pano pro sistema religioso, eles não querem que você denuncie, que a gente faça denúncias. Pois é, E, só um adendo aqui, ah, nós temos algo em comum. Assim como a Igreja Amor mandou uma notificação para ti, também mandaram para mim. E o Vagnão foi o que defendeu a Igreja do Amor. Lembra a polêmica a da Igreja do Igreja Amor, do do beijo? beijo, é isso É, mesmo. É. é, Então, o Vagnão, ele passa muito pano para esse sistema, né? com toda certeza. Mas, Da Lu, mas o que, da Lu, mas o que que acontece? Como que a gente não vai denunciar? Primeiro, eu vi um cara falando, eu quero que você me confirme. O Davi Uhum. Miranda, ele nunca trabalhou, depois que ele abriu o ministério, ele nunca mais trabalhou para ninguém, de carteira assinada. E diz que ele, depois do seu falecimento, deixou mais ou menos 4 casas, 4 mansões para cada filho. Isso confere? Confere. Aliás, muito mais do que o povo imagina, né? Até coloquei um pouco isso aí pro pessoal lá no canal, mas assim, ó. Segundo o que estava no inventário, as primeiras declarações, que não quer dizer que são só elas, estaria no montante de quase 100 milhões o patrimônio dele. Mas, segundo informações de alguém que conhece bem da causa, um advogado próximo da família, ele poderia ter de patrimônio cerca de quase 8 bilhões de dólares. Hum, Por hum, quê?
Para quem não sabe, a PDA ela foi muito para fora também. A maior igreja dela é no Peru, e dá muito. Pode ser até pouco, mas tem muitas congregações no Peru. Deve ter o quê? Umas 2.000 por ali, no país do Peru. Na Europa, apesar de ter poucas, mas certa feita eu soube de um esquema que eles faziam lá para arrecadar em euro. Então, quer dizer, muito dinheiro. Nos Estados Unidos, a família Miranda tem casa e por aí em diante. Então, quer dizer, a situação da Miranda é o seguinte: ele se converteu em 1958 com 22 anos. Ele abriu a igreja em 1962 com 26 anos. Então, a partir dos 26 anos, 27 anos dele, ele não trabalhou mais. Só viveu da obra. E essa riqueza E veio da essa onde? riqueza veio da obra, do dízimo, oferta e votos do povo fiel. Doações. Para você ter uma ideia, a primeira igreja que eles tiveram, um CNPJ da igreja, que me parece foi em São Caetano do Sul ou Santo André, foi no interior de São Paulo. Foi alguém que doou o terreno, o galpão para eles, porque a pessoa teria, entre aspas, recebido um milagre. Eu li a autobiografia do missionário, lá consta muitas dessas histórias. A autobiografia antiga da década de 90, agora fizeram uma outra lá que para mim tem um montoeira de cópia da antiga e depois eles abafam alguns casos. Por exemplo, eu soube que na época, mas parece que até era contado nessa autobiografia, que tanto Davi Miranda e Ereni foram presos por 3 dias. Isso lá na década de 70. Aí eles começaram a dizer que era por conta do regime militar. Mas a própria motivação seria curandeísmo e charlatanismo. São crimes previstos pelo Código Penal. Ficaram 3 dias e foram soltos. Né? Se era verdade ou não, eu não estava lá. Mas, analisando os outros pontos, né, a gente fica até assim numa dúvida se aquilo não pudesse ser verdade. Ok? O que você me... Ô, Bruno, o que você me diz a respeito assim do Davi Neto? Né? Ele está fazendo toda essa, aparentemente, uma revolução doutrinária, está tentando, acho que, banir o regulamento interno. Não sei se o regulamento interno ainda é vigente da Deus e Amor, mas eu sei que ele é também contra. quero saber. Ele é contra. E outra coisa, assim, na tua visão, você acha que o Davi Neto ele seria uma pessoa que está com a visão bíblica de querer tirar todo o jugo e o peso que o avô dele colocou durante décadas em cima dos membros? Ou o Davi Neto é um cara marqueteiro, estrategista, um visionário que está querendo ampliar as portas, enlarguecer as portas da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que antes eram estreitas, está querendo enlarguecer para trazer mais pessoas, mais propensos dizimistas e ofertantes? Olha, minha opinião, primeiramente, é os dois. Primeiro, eu tenho que dizer aqui, não sei se talvez você saiba, a primeira vez que eu comentei sobre o PDA, que deu muita visualização, vamos dizer assim, foi no ano de 2019, lá por outubro. E pasme você, em abril de 2020, eu recebi uma notificação em minha casa do senhor Davi Miranda, que não é Neto, o sobrenome dele é Almeida. Eles colocam o Neto para levar aquele marketing do Davi Miranda. Sim. Mas o nome dele é Davi Oliveira Miranda de Almeida. O povo tem que saber também. Sim. Aí veio dele e do outro presidente, porque na IPDA tem 2 diretorias, a executiva e a deliberativa. A deliberativa, a presidente, mora é a Ereni, porque a deliberativa é aquela que manda. E a executiva é a que executa. Então, o presidente da outra diretoria executiva, Roberto Marena, também mandou essa notificação para minha casa, dizendo o seguinte, que eu queria likes, visualização, e que eu teria que remover todos os vídeos que eu tivesse da IPDA, porque eles já estavam cansados por conta dos meus comentários e que iriam me processar. E o motivo qual era? O comentário que eu fiz quando Davi Miranda Neto foi para Israel em 2019 e apareceu um vídeo
que o irmão gosta muito aí do canal André Carpano, foi o primeiro que mostrou em primeira mão. Sim. De bermuda, Davi Miranda Neto de bermuda em Israel. Isso aí, para quem não sabe e não é da IPDA, é um escândalo. Não, Está lá no regulamento. É coisa do Satanás a bermuda. Coisa de Satanás. E estava lá no regulamento interno, ou é 3 ou 6 meses se algum obreiro, porque ele já era considerado até obreiro, fosse pego de bermuda. Então eu fiz um comentário porque dizia muito ao meu respeito. O irmão não sabe o quanto que eu sofri de perseguição depois que eu saí da IPDA. Eu já sofri até lá. Mas quando eu saí, meus próprios parentes viraram as costas e muitos que me viu como santo homem de Deus começaram a me atacar. E os meus 2 escândalos era começar a deixar a barba crescer e usar bermuda. Aí eu peguei, fiz um comentário dizendo o seguinte, mas que hipocrisia é essa? Davi Miranda Neto é pego de bermuda, ele não foi punido, continuou aquele Ministério Regenere, que foi no início de 2019, e eu não sou nem na IPDA usando bermuda, fica esses irmãos antigos me atacando. E eu fiz um comentário nesse sentido, combatendo a hipocrisia, dizendo que os membros não podiam nada, até hoje não pode nada, e os Miranda sempre podiam tudo. Podiam usar bermuda por trás do pano. A Débora, por exemplo, nunca foi punida lá no regulamento interno. Diz que é proibido pintar o cabelo. Davi Miranda via ela com o cabelo pintado, não podia, mas dizia que as irmãs eram mundanas, que pintavam o cabelo. Então essas hipocrisias sempre me incomodaram. Inclusive o cabelo das fotos antigas da Leia, da Débora, era cabelo meio pichain, assim, meio enrolado, né? E hoje é liso. Então ela fez alisamento, ele pode. Não pode. Só que o que acontece? Quando eu saí da IPDA, isso tudo aí que você está falando não podia. Só que o Davi Miranda, em vida, aí que muitos também não sabem, em 2003 deu uma atualizada nesse regulamento. Liberou o alisamento para a mulher e liberou a depilação, que não podia, que era aquela ziba toda peluda, depilação íntima, ficava a critério de qualquer um. Quem é da IPDA sabe disso, pode pegar o regulamento de 2013, que eu já não estava mais lá. Eu soube disso porque a minha avó era viva e era membro da IPDA, e ela me mostrou esse novo regulamento, ok? Então ele mudou, porque ele morreu em 2015, ele mudou. A terceira mudança é que não podia bateria, ele liberou a bateria. Inclusive, o motivo que me levou a falar com o pastor Lorival foi exatamente a bateria, porque ele estava tocando bateria numa cidade, outra, no interior de Santa Catarina, os irmãos viram, ficaram incomodados com aquilo, os conservadores, vamos dizer assim, e mandaram eu mandar uma pergunta para eles lá da diretoria. Eu mandei para a Débora, perguntando se estava liberado, ou se era rebeldia da banda que estava tocando bateria. Eu, na ingenuidade, não sabia que quem estava tocando a bateria era o filho do Lorival, o outro filho, porque eles têm 3 filhos, filho do meio. O Davi Neto é o mais novo. Tem um André, que gravou um CD com um outro cantor lá chamado Alexandre, que é o mais velho. Tem esse Diego e tem o Davi Neto. E esse Diego era da bateria lá. Eu não sabia. Lorival respondeu de uma maneira bastante forte para mim. Não foi nem a Débora, ele que respondeu o e-mail que eu mandei para a Débora. E dizendo que eu não tinha amor, e dizendo que eu não era convertido, que na realidade eu era, e muita coisa. E ali no e-mail ele chega a dizer o seguinte: tivesse a oportunidade para a gente falar pessoalmente. Então teve aquele evento, uma outra cidade, próxima da minha outra cidade, e nós tivemos ali, e eu falei para ele, com ele, melhor dizendo, e tirei a fotografia, e ele me revelou na minha cara: olha, eu tenho 3 baterias em casa. Quer dizer, no regulamento interno é proibido bateria e pandeiro. Na CCB tem isso, né? Acho que só pode tocar teclado, não sei, órgão, né? Na IPDA tinha a proibição de pandeiro e bateria, na minha época. Pois o Davi Miranda liberou. E foi o motivo aí que eu falei com o Lorival. Então se percebia a hipocrisia. Os membros não podiam, eles podiam tudo. Além disso, também não podia ouvir CDs de outras gravadoras, de outras igrejas. Escutar playback ou colocar playback. Só a voz da libertação. Exato. Proibido também a gente ir para outras denominações, visitar. Eles aceitavam gente da Assembleia de Deus, da CCB na IPDA, católicos, mas a gente ir na católica, na congregação ou na Assembleia não podia. Mas os filhos podiam. Tanto é que Daniel Miranda... cabelo lá?
E o corte de cabelo lá? Porque a mulher do Davizinho tem o cabelo cortado. Não, a mulher não podia cortar o cabelo também, não. Mas Acho e que hoje? hoje eu não sei, tipo, ainda continua aquele regulamento interno. Por que que continua? E às vezes eu acompanho aquela, eu apelidei ela de Santa do Cabelo Branco, a Leia Miranda. Uhum. Não quer dizer que todo vídeo que eu faço no meu canal tem a ver com a Santa do Cabelo Branco, sendo ela, mas alguns é. Então, porque ela mantém o cabelo branco, que era outra coisa, né? Os doutrinados. Aí acontece que ela não corta cabelo. E ela diz que quem corta cabelo tá pecando. Ela já respondeu lá, aquelas perguntas do Instagram. Ela é muito ativa no Instagram. Então, eu creio que talvez não está permitido, mas a mulher do Davizinho sim corta o cabelo, a Débora corta o cabelo, a Eliana, a mulher do Daniel, que está na IPDA, corta o cabelo, a Lisa, como eu estava dizendo, o Daniel, que é o outro filho do missionário, que muitos talvez não sabem quem seja, o outro pergunta, cadê ele? Ele está aí vivendo a vida fora dos preceitos da PDA, mas, no entanto, tem o seu nome ligado a rádios e outras coisas mais. Seus bens. Para você ver a hipocrisia, na época ele era obreiro, aliás, pastor, dirigente da sede do Rio de Janeiro, e ia para a Assembleia de Deus Bom Retiro, do pastor Jacques de Alencar, ver o culto do Marco Feliciano, sendo que isso para os membros não podia. Ela era Então eles a Deusa descumpriram o Amor era regulamento interno. Muito exclusivista só para os membros, mas a liderança tinha hipocrisia, podia tudo. Tanto é que o próprio Davi Miranda tirou foto com o Jacques de Alencar, e ele chamava aqueles crentes lá da Assembleia de mundanos e carnudos. que lá tinha a doutrina dos demônios, né? Mas ele tirou a foto. E ele dizia pra gente nem saudar com a paz do Senhor, quanto mais tirar foto. E ele hipocritamente tirou foto com o Jacques de Alencar. E hoje E você congrega em alguma igreja, Bruno? atualmente não. Eu já frequentei algumas igrejas, já fiz entrevista inclusive com uma irmã de uma igreja local, simples, até visitei, preguei virtualmente por conta da pandemia, fui até convidado para pregar presencialmente, mas não deu para ir. No entanto, todavia, eu não congrego, não. Eu não tomo ceia, já tomei ceia, já fui batizado, preso, então. Eu tenho um pensamento daquilo que os que são defensores do sistema de desigrejado, sendo que não é desigrejado, porque na realidade nós somos igrejas. Como eu falo no canal do pregador lá, nós só podemos ser 3 tipos de igrejas: ou de Deus, ou dos homens, ou do diabo. Não tem outro tipo de igreja, além dessas 3. Que temos aí é denominações, e mais denominações geralmente são abertas para ganhar dinheiro, nada mais. Teve o pastor Giovanni Dias, do canal Povo da Fé, que é um grande amigo meu, na hora que você saiu, ele comentou que nós tínhamos que ressaltar, e isso é uma verdade, que tem muitos homens e mulheres de Deus na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Isso nós não estamos negando, né? Existem pessoas Exatamente. consagradas lá dentro, como tem na congregação cristã, como tem na Assembleia de Deus, né? O foco do vídeo aqui é só falar sobre o mercenarismo, né? E sobre a hipocrisia da Deus e Amor, né? Que na verdade doutrina é só para os membros, mas a família Miranda não vive a doutrina. Aproveitando o ensejo, meus familiares são da IPDA, os meus familiares são tudo doutrinados e sinceros, e de não tocar em dinheiro, mandar. Meu tio, por exemplo, quando foi dirigente, só um momento aqui, meu cachorrinho tá pegando aqui o fone agora. Meu tio, quando foi dirigente, ele mandava o dinheiro todo para a série mundial. Fazia como eles disseram aí, bem fiel naquilo. Inclusive, a Débora mesmo diz: não, o irmão é fiel, porque ele falava com a Débora, o telefone e tudo, entendeu? E ele é sincero mesmo, não tem o que falar. Aliás, não é porque é meu familiar, todos nós temos defeitos, mas dentro daquela questão de regulamento e de seguir aquilo lá com zelo, todos nós somos, e temos um monte de pessoas que são. Só que o grande problema que muitos que vê nós assim na live não entendem, por exemplo, eu estou falando de cabeças, de lideranças, eu não estou falando de membrozinho, de É igual, obreirozinho, é igual, sincero lá. é igual o meu caso com a congregação cristã no Brasil. Eu não tenho nada contra a membresia. Eu sou contra a liderança. A minha oposição é contra a liderança da CCB. E o Esse é o povo não entende, né? povo não entende.
O povo não entende. E aí coloca tudo no mesmo balaio de gato, mas não é bem assim. Eu sempre fui uma pessoa contra a hipocrisia, porque a hipocrisia é mentira. E Jesus falou contra a hipocrisia, foi o que ele mais pregou, contra a hipocrisia dos fariseus. Como é que eu posso pregar uma coisa e viver outra? Como é que eu posso estar em cima de um púlpito, pregando, por exemplo, para os irmãos não saudar ninguém, ou não ir para outra igreja e tal, e eu vou lá para outra igreja, ou vou lá, tiro foto com gente de outra igreja? Ou como é que eu posso estar em cima do púlpito pregando contra a barba e eu uso barba? Como é que eu posso estar em cima do púlpito pregando contra a bermuda se eu uso bermuda em casa? Entendeu? Essas hipocrisias que não dá pra gente E outra coisa também, continuar. eu vi um podcast do André Carpano, que eu não sei se esse rapaz que deu a entrevista lá, que participou ao vivo com ele lá, junto com ele, se ele teve algum cargo ministerial na IPDA, mas ele conta que aqui eu tô só passando o peixe que ele vendeu, tá? Não tô afirmando nada. Diz que supostamente o missionário Davi Miranda teria falecido separado da Ireni. Você sabe alguma coisa sobre isso? É, exatamente essa pessoa que deu a entrevista pro Carpano, a gente já fez muitas lives no meu canal, se chama Francisco Tenório, até recomendo, se o irmão Ele mesmo. quiser, para fazer uma live. Ele é advogado, foi advogado de algumas pessoas da família Miranda, então ele sabe de muitas coisas, só que como ele mesmo diz, tem coisas que ele não pode contar porque é algo relacionado à profissão dele, ele tem que manter segredo, e tem coisas que a gente também não pode falar para não dar processo. Então por isso que a gente usa essa palavra ou esse termo supostamente. Porque não tá afirmando E nada. nós não estamos afirmando nada. Então, supostamente ele morreu. Aliás, isso aqui a gente pode tirar. Sabe por que que a gente pode tirar? Se tu puder jogar agora, talvez não dê, mas mais tarde. Isto é, Davi Miranda. Peraí. Isto é, Davi Miranda. Pode ser essa, depois vai a outra. Isto é, Davi Miranda com o diabo no corpo. Você vai saber ali de uma notícia, isso em 2005, que a Leia Miranda diz que o pai batia na mãe. Agredia a mãe. Consegue pegar aí? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isto é Davi Miranda com o diabo no corpo. Matéria de 2005. Curiosamente, no dia que estava tendo a briga entre ele e a filha, que depois saiu, foi para outro ministério, essa que está aí do cabelo branco, que voltou só quando o pai morreu, foi o dia que eu estava me convertendo, aceitando a Jesus na rua. Dia 29 de janeiro de 2005. Procura aí, pena que está com a letra muito minúscula. Aí vai dizer, não, pode ler aí. Eu aumentei a letra. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Então lê. Talvez está mais para baixo aí. Os evangélicos pentecostais brasileiros se orgulham por conseguir espalhar suas igrejas e pastores ao redor do mundo, repetindo a ofensiva missionária de religiosos americanos na década de 40 e 50. A Igreja Pentecostal Deus e Amor, por exemplo, foi criada no Brasil. Ele conta aqui a história. Vai mais para frente, Tá mais lá pro final a parte. Talvez aí, ó, nesse segundo parágrafo aí. Aí, ó. Olha só. Aí. O gigantesco templo a Deus e Amor, que abriga 6.000 pessoas no centro de São Paulo, virou um barraco, conforme o relato de fiéis, por volta das 22 horas do sábado de 29 de janeiro. PMs foram chamados para atender a ocorrência, segundo mensagem enviada a seguidores da igreja por Sérgio Sora, pastor e genro de Davi Miranda. O missionário naquele momento estaria agredindo Ireni. O pastor e sua mulher e a cantora evangélica Léa Miranda Sora, filha do fundador da Deus e Amor, foram tentar fazer o papel do deixa disso. Davi Miranda teve outra versão, conta que foi coagido a renunciar ao cargo de presidente e seu advogado pediu socorro à PM, que teria libertado do cárcere privado e da coação na frente do vice-presidente Antônio Ribeiro de Souza. No caso, eu fiquei sabendo já dessa história que parece que o Sora queria tomar a presidência da igreja e estava colocando o Davi Miranda em cárcere privado. Aí outra versão diz que o Davi Miranda estava agredindo a Ireni. Sim, aí com isso, com essa versão que diz que o Davi Miranda estava agredindo a Ireni, pode ter sido por conta disso que ele se separou dela.
E a separação não é divórcio. Divórcio é uma coisa, separação é outra. Divórcio é na via legal, separação é de corpos. Eu Sim. posso estar separado da minha mulher, dormindo numa outra cama, numa outra casa, não vivendo ou coabitando com ela, mas lá legalmente estou casado com ela, que é o que parece ser. Que parece ser, não estou afirmando. Então, quer dizer, legalmente, realmente, ele estava casado com a Ireni. No entanto, todavia, ele morava numa outro bairro de São Paulo, na Serra da Cantareira, que foi lá onde foi encontrado morto, sozinho. Meu Deus. É outra verdade, porque o neto dele, o outro neto, que é o chamado Tiago Miranda, filho do Davi Miranda Filho, contou que ele e o pai, Davi Miranda Filho, está num podcast, daí você pode encontrar no YouTube, foi encontrado já caído, morto, sozinho, e eles dizendo que a avó estava aí em São Paulo, ou seja, no centro de São Paulo. Para que eles não vão dizer claramente. Então, com base nisso, nós temos essa ideia. Se você jogar também no G1, falecimento do Davi Miranda, ali vai dizer que ele morreu, ou foi encontrado morto por conta de um trote. Ali não diz que Ireni estava junto com ele. Então, com base nisto... Essa história do trote, que ele teve um infarto porque uma pessoa se passou como uma das filhas dele, que estava sendo sequestrada. Isso, Então, ali tem essa matéria aí que diz que foi encontrado por Davi Filho morto. Não foi encontrado pela esposa. Entendeu? Se puder encontrar aí, me parece ou tá na época ou tá no G1 da Globo. Tá? Então, com base nisso aí, dá a entender que ele morreu sozinho. Ô, Bruno, separado. Já estamos com 1h30 de live. Eu quero qual que é a mensagem que você deixa para os desamorianos fanáticos, aqueles membros da Deus e Amor que são fanáticos e seguem à risca e defendem a instituição de unhas e dentes? Olha, primeiramente, dar uma mensagem para o fanático é complicado. Acho que primeiro ele deveria deixar o fanatismo de lado, ou seja, começar a ouvir mais antes de falar. Como diz o ditado, ouvir é prata, falar... Não, aliás, o contrário. Falar é prata, ouvir é ouro. Ou seja, você tem 2 orelhas para ouvir mais. Ouvir todas as partes. Ouve o que eu digo, ouve o que o outro diz, ouve. Ouça. Para não tirar conclusões precipitadas. É o primeiro passo. O segundo passo, depois que você ouvir, é entender que a idolatria a homens é um pecado. A idolatria à placa de instituições é outro pecado. A placa da instituição não nos salva, seja a instituição que for. E muito menos pastores, padres ou quem quer que seja o religioso ou líder religioso. 3, entender que o homem é falho. Se o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou de uma maneira terrível, cometendo adultério e homicídio, por que Davi Miranda não pode pecar? Por que Gunavindo e Daniel Berg não podem pecar? Por que o Francisco aí da CCB não pode ter pecado ou pecar? Por quê? Eles são mais do que Davi, eles são mais do que os apóstolos. Pedro pegou uma espada para arrancar a orelha do soldado Malco. Estava com Jesus, Pedro, viu Jesus. E o próprio então, Paulo, vamos parar né? com isso. Paulo brigou com Pedro também. Dele, eu sou o principal dos pecadores, né? Isso, ele mesmo confessa. Mas não, o fanatismo faz eles serem idólatras e acaba atrapalhando muito mais a sua vida, sendo alienados. E com isso eles perdem o tempo da sua vida, eles perdem muita coisa e depois, para voltar atrás, é difícil. Eu conheço muito caso de pessoas que não saem, não é porque não querem sair, é porque se acostumaram com aquela vida. E sair ou pensar diferente, porque às vezes o sair é só pensar diferente, pensar fora do quadrado, fora da redoma, lhe causa angústia. Então é mais fácil ficar naquela fantasia, naquele filme fictício, naquela vida que não é a verdade, porque é mais cômodo. Agora a gente tem que sair da zona de conforto e enxergar a verdade como ela é, porque a mentira é muito maravilhosa.
Só que a verdade, ela dói, mas é para o nosso próprio bem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que prezar por essa verdade, que é Jesus. E Jesus, ele era contra a idolatria, contra o farisaísmo, hipocrisia, contra os religiosos hipócritas que colocavam fardo sobre os outros que nem eles mesmos podem carregar ou carregavam. Por exemplo, a própria PDA se exigia tanto, mas nem eles mesmos carregavam aqueles fardos, nem eles mesmos cumpriam o regulamento interno, nem o próprio Davi Miranda cumpriu o regulamento interno. Então vamos parar um pouquinho para pensar. Outra coisa, analisar que eles ficaram ricos em nome de Deus. Jesus morreu pobre. Os apóstolos morreram pobres. O profeta Eliseu não tinha nem aonde morar. E mesmo assim não ficava pedindo dinheiro para ninguém, não. Deus tocou lá naquela mulher para ela pensar, esse que passa aqui verdadeiramente é um homem de Deus. Então, eu vou ceder um local aqui para ele dormir. Vou ajudar ele. Porque o verdadeiro homem de Deus é ajudado pelo Criador. O justo viverá de fé. Mas eles não vivem da fé genuína do Evangelho. Eles vivem uma fé fingida, pautada por coisas humanas avarentas. Para você ter uma ideia, Davi Miranda pregava para a gente não ajuntar tesouros na terra e sim no céu. E ele foi o que mais ajuntou tesouros na terra. E quando nós soubemos disso, caímos para trás. Quando ele morreu, foi um choque para mim. Eu continuava ainda muito fanático, mesmo fora da IPDA. Acompanhava as pregações dele. E depois que eu comecei a saber mais, inclusive no próprio YouTube, porque eu entro no YouTube em 2017, passo a comentar com mais força e falando das experiências que tive na igreja em 2019. E ali, se você ver alguns vídeos meus antigos, perceberá que eu ainda estou com algum fanatismo, ao ponto de eu achar que ele ainda tinha algumas virtudes, ou que até chega a dizer que ele não era avarento, porque na realidade ele passava essa ideia. Eu tive reuniões com ele, no qual ele disse, olha, eu estou partindo, vocês ficam com esse dinheiro aí, eu não quero muito. Dava a entender que ele é um homem espiritualizado, ou espiritual. Mas eu mesmo vi ele com um carro do ano da época, uma Pajero. Deveria dar, naquele tempo, uns 200, 300 mil. Pajero em 2008. Fora os prédios e tudo quanto que ele tinha. Eu lembro uma vez que eu vi no programa do Ratinho, eu vi uma vez no programa do Ratinho uma briga que deu com uma ex-nora com um dos filhos dele. Saiu até no programa do Ratinho. E fizeram uma reportagem, tentaram entrevistar o Davi Miranda e o Ratinho mostrou os repórteres tentando conversar com ele e ele num carro preto blindado com segurança. Sim, o carro dele era a prova de bala. Assim como aquela redoma de vidro. E a desculpa era que levou um atentado, e aconteceu esse atentado mesmo em 92. A pessoa até foi presa e tal. No entanto, todavia, não era um homem de fé, dos milagres. Por que eu não confiava que Deus livrasse ele de um outro atentado, se fosse o caso? Na época, a gente era assim, iludido a pensar que o homem de Deus tem que vigiar, assim como Jesus vigiou e tal. Então, por isso que ele estava usando aquela redoma de vidro. Mas para analisar, era um pouco de falta de fé dele ou não. Sendo que os demais que pregavam na sede mundial não pregavam dentro daquela redoma de vidro, era só ele. Lorival pregava lá, cultos grandes, mas era fora, entendeu? E assim se configurava. Então, diante desses fatos, de muitas aí está o meu canal, né, Atualidades BG. Aliás, esse canal foi perseguido com outro nome, chamado Gospel News. Eu tive que mudar recentemente para Atualidades BG. Quando eu recebi aquela notificação, originalmente, esse canal aí se chamava Pregador Bruno G. E aí eu recebi a notificação, então eu comecei a mudar um pouco o conteúdo e coloquei para Gospel News, de Gospel News para Atualidades BG, que atualmente, mas ainda continuo lá recebendo alguma represália. Meu cachorrinho está latindo aqui. Então, mas eu falo de tudo um pouco aí nesse canal, não é só de PDA, eu falo do mundo gospel, que tiver de polêmica do mundo gospel, e também de política. E eu, no YouTube, eu fiquei famoso, não foi com o IPDA, por mais que o povo ache, ou pense que fosse. O meu vídeo que bombou tem a ver com a campanha
muitos vão até achar ridículo, mas eu fiz isso, o Cabo Daciolo em 2018. Eu tenho vídeos, enfim. Então, o meu primeiro vídeo foi eu comentando o Cabo Daciolo mandando o povo repartir o dinheiro nos Gideões Missionários em Camboriú, aqui em Santa Catarina. Foi. E aí bombou aquele vídeo, e depois eu comecei a fazer vários outros vídeos sobre política, Bolsonaro, até estava dividido se eu ia votar no Bolsonaro ou não. E chegou na última hora, eu decidi votar no Daciolo, fiz campanha para ele, e assim que o meu canal cresceu, não era nem esse canal, nem existia Pregador, nada, o Pregador passou a existir em 2019. O outro canal, que hoje é Bruno G News, era conteúdo edificante. Então, quando eu recebi a notificação do Davizinho, Davi Miranda Neto, foi no canal Conteúdo Edificante e Pregador Bruno G. O Bruno G, o Pregador, ainda existe, só que é um canal pequeno que eu fiz à parte, e só tem pregações lá, não coloco nada de PDA para não me incomodar. E quando eu estava no chamado Conteúdo Edificante, eu recebi essa represália, então, para não me incomodar mais, eu mudei para Bruno G News e mudei os vídeos todos para cá. Enfim, lutas. Então, pessoal, e agora... o pessoal que está aqui, né, se quiser acompanhar o Bruno G, é só se inscrever no canal dele. Atualidade BG e Pregador Bruno G. Que lá tem pregação pro povo não dizer, esse cara só fala fofoca, é o canal fofoqueiro, por que vocês não estão lá, né? Aí eu brinco no canal, eu digo, por que vocês não estão lá na oração que eu faço, na pregação? Porque assim, eu não sou um desigrejado, eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu prego a palavra, eu tenho prazer em pregar a palavra. Só que não me encaixa mais estar em nenhuma denominação, no momento. Sei que tem congregações pequenas de bairro que são boas, dá até pra gente ir visitar, mas assim, dessas famosas tá difícil, sabe? É muita heresia, é muito erro. Eu tô no mesmo barco que você. Entendeu? E aí a gente que conhece o Evangelho, a gente sabe que o que a gente está fazendo está certo, ainda que a gente tenha falhas. A outra coisa a ser dita referente a essas questões, eu não estou vendo, porque eu estou nesse novo sistema aqui, os comentários, né? Eu creio que muitos aí falaram contra, aí, né? Talvez alguns haters lá do meu vêm, ou não, enfim. Independente disso aí, eu só quero dizer também de mensagem o seguinte, que às vezes a gente fala, porque no começo falaram isso, né? Mais um aí para estar falando de denominação, só que quando sai de denominação, fala de denominação. Não é porque quer falar. No meu caso, eu queria ter voz e vez para tudo aquilo que eu sabia, que estava entalado em mim, pudesse ser falado para orientar pessoas. E o YouTube me ajudou isso. Eu só fui descobrir o YouTube em 2017. Se eu descobrisse o YouTube lá em 2009, que já existia, sim, eu tinha feito canal em 2009, quando eu saí literalmente da IPDA. Então, o que eu faço é para alerta do povo. E eu não recebo, porque depois tem aquelas... você está falando isso porque você recebe. Eu não recebo praticamente nada. O canal Pregador Bruno G, por exemplo, nem monetizado atualmente. Nem monetizado Mas está lá muitas instruções para você entender como que é o sistema religioso, para você entender que Bíblia é uma coisa, Deus é outra. Eu tive um período que eu sempre conto, que é o período das trevas na minha vida, que foi 2009 até 2012. Sabe por quê? Quando eu saí da IPDA, por tanta pressão que eu tive, eu não digo que eu virei ateu, talvez um agnóstico, talvez um revoltado. Por quê? Eu fiz a nefasta fusão, a terrível junção de religião e Deus. Porque aquelas coisas ruins que eu vi dentro da religião, eu achava que aquilo ali era Deus. E eu comecei, querendo ou não, a discutir com Deus. Eu não queria mais saber de Deus. No entanto, o próprio Deus, você tem um testemunho. Em 2012, o Espírito de Deus começou a bater na minha cabeça, falar comigo, não, espera lá, tu não viu o que eu fiz contigo? Mas espera lá, tu não tens o conhecimento bíblico? Fique com a minha palavra. E começou a me colocar no coração para mim pegar uns hinos que eu fazia, porque eu cantava em igreja e tal, mesmo não sabendo tocar, cantar, mas fazia o que dá para fazer. Inclusive, nesse canal, o Pregador tem hinos meus cantando até dentro da igreja, dentro da IPDA, inclusive, e outros. Então, eu comecei a digitalizar aqueles hinos que estavam escritos, e Deus foi trabalhando através do Espírito Santo. Olha que letra bonita que eu te dei, olha que maravilha, eu sou isso, eu não sou aquilo. E com conta disso, eu comecei a voltar para Jesus e não para a igreja. Então, desde 2012, eu estou em Jesus, eu não estou em igreja. Igreja CNPJ ou igreja do homem. Porque eu sou a igreja.
Eu comecei a entender. E Deus foi falando comigo. E Deus me fez tanta coisa que, olha, sinceramente, quando eu entrei no YouTube, eu entrei para pregar, orar. Eu tenho muita oração, pregação, e às vezes eu reposto nos canais. Só que o que bombou foi essa questão do Cabo da Ciolo e depois veio IPDA. E aí, geralmente, com críticas. E por que a perseguição ao meu canal, que eu fui perseguido por eles? Inclusive, para quem não sabe, que eu queria dizer isso também, não foi falado, me processaram literalmente, como eu disse no começo, foi agora em outubro de 2021, por conta daquela manifestação, que foi uma leitura de uma denúncia da Fundação Reviver, e que tem embasamento, até aquela denúncia, porque eu via pessoas da minha região passando necessidades e eles não fazendo nada. E tinha que vir lá de São Paulo. Não é ali a congregação pequena fazer. Eles estão lá nadando no dinheiro. E o povo ali está se ralando. Essa é a realidade. Então, o que ocorre? Eles me processaram, aí eu fiquei assim, para entender. Outros canais, assim, não comento, mas reposto o vídeo deles, né? Coloco e o canal deles cresce. Só eles falando. Só que eu, além de colocar os vídeos deles, eu tecia o meu comentário. Isso parece que deixou eles mais incomodados. Por exemplo, por que bloquearam? Para você ter uma ideia, eu tenho até um vídeo comprovando isso. Eu acho que deu mais de 20, não era strike, mas é quase strike que eu recebi quando eu fiz o comentário, e aí foi se estendendo outros comentários, da bermuda de Israel do Davi Miranda Neto. Então, você percebe que o meu comentário era forte, ou eles faziam assim pensar, ou eles pensavam, melhor dizendo, que eu pudesse influenciar os outros a saírem da igreja e perder finanças, porque eles pensam nisso. Inclusive, recentemente, a própria Leia disse, está diminuindo as contribuições da fundação. Então, eles ajuntam uma coisa, quer dizer que eu sou culpado. Não, não é eu. É o próprio Deus permitindo, porque eu posso parar de falar e as pessoas estão se acordando, porque estão acessando os canais no YouTube e estão vendo. Os olhos. As pessoas estão abrindo os olhos, graças a Deus, graças à internet, que é uma bênção de Deus. Porque aqui nós temos voz e vez, qualquer um tem voz e vez. E o povo só fica enganado se quiser, porque nós estamos aí, eu, você, Carpano e tantos outros, Paulinho do No Entanto e tal, e tal, e tal, o Sandro Macho lá, que é da IPDA, que foi expulso também, denunciando essas picaretagens, essas mentiradas todas. E o povo ainda vem contra nós, o povo mais fanático. Mas um dia eles vão se acordar. Até porque nós estamos fazendo o trabalho correto. E não é contra a instituição, da minha parte, eu creio da tua parte também. Se eles um dia ouvissem o que a gente disse e corrigisse, e as coisas melhorassem de acordo com o Evangelho, quem sabe um dia o Carlos Renato não voltasse para a congregação. Quem sabe um dia eu não voltasse para a IPDA. Mas dificilmente eles vão fazer aquilo que a Bíblia manda. É verdade. Não é verdade? Eles vão continuar fazendo aquilo que dá dinheiro, porque fazer aquilo que a Bíblia manda, que Jesus mandou, não dá dinheiro. Não dá lucro, sobre isso. Não dá lucro. Não dá lucro. Imagina, Jesus disse amar aquele que te faz mal. O que a Leia Miranda fez? Se é que eu estava fazendo mal para ela, foi me processar. Cadê o amor da santa? Cadê o amor da presidenta Ereli? E fora as pragas que, né? Tanto e fora as pragas, maldições. Deus vai te matar, Deus vai te fulminar. Vai te matar. Fulminar, vai pesar a mão, aí vem uns fãs tudo doido, falando aquela loucura, repetindo aquilo. Só que aí o que eu digo? Teve uns que ficaram incomodados, mas eu tive que dizer, com todo respeito e até com dor, eu falo isso. Porque um dia eu fui fanático do Davi Miranda. Um dia eu fui cego por aquilo ali. Tanto é que eu mandei alguns fax para ele na época, nunca conversei com ele pessoalmente, mas ele ouviu meus fax, resolveu alguns pepinos. Meu primo, que é ele é filho daquela minha tia lá que se converteu primeiramente, chegou a pregar em Cabo Verde, na África, fazer evangelismo por lá, se encontrou com o Davi Miranda, tem foto e tal, não sei se tinha, parece que tinha. Ele ainda falou com ele, pessoalmente, em São Paulo. Então, quer dizer, a minha família toda nessa igreja também tem isso. Então, falar dói um pouco. Mas a gente tem que falar a verdade. Por exemplo, o Davi Miranda jogou muita praga sobre os outros. Muita maldição se não desse o dinheiro. Se não desse o dízimo, a oferta. E mentiu em profecias, dizendo que era o Espírito de Deus que revelava que aquele que prometeu ser da IPDA e saiu ia ser morto. Ia ter praga sobre ele. Aquele que não estava dando dízimo ia também sofrer. Só que o que aconteceu? Olha como que Deus é justo. Como que ele morreu? Ele morreu do mesmo terror que ele fazia.
Porque um trote é um terror, é um susto. Assim como ele dava aquele susto para o povo ficar preso ali, aconteceu com ele. E além de tudo também, trote é uma mentira. Então aquelas mentiras que ele falava para controle social, eu não estou dizendo que outras revelações pudessem ser mentiras. Mas estou dizendo especificamente dessa do dízimo e de sair de Deus é amor e vai para o inferno ou vai ser amaldiçoado, isso aí foi algo da carne dele, não foi o Espírito Santo. Foi o espírito do erro ou do engano. O Espírito Santo não foi. O Espírito Santo não é espírito de contenda, Deus não é Deus de confusão. Não, ei, esses caras aí eu costumo falar aqui no canal que eles não têm o Espírito Santo, eles têm o Espírito Sonso. É, para você ver, é muito lamentável. Mas a gente tem que dizer a verdade. Então ele morreu daquele jeito ali, entendeu? Porque foi castigo de Deus. Então ele ameaçar que vai pesar, vai coisar, não sei o quê, e acabou morrendo de uma maneira assim, É, a lei da bem. semeadura, né? Ele É a lei da colheu. semeadura. Então não toque o terror. A Bíblia diz nem por força, nem por violência, tudo pelo Espírito. Jesus não forçou ninguém a seguir a ele. Só que ele dizia: quer seguir a mim? Negue a si mesmo. Quem que nega a si mesmo? Será que Davi Miranda negou a si mesmo? O ego? Se a gente falasse alguma coisa contra o familiar dele ou contra alguém dele, ele punia. Eu me lembro certa feita que alguém falou da Débora, não sei o que que era, se era do cabelo ou o que for, ele ao vivo, na rádio, chegou a dizer: não, o diabo se levantou. Estou falando da minha filha, que Deus trouxe ela aqui para me ajudar na obra, deu dons para ela administrar a igreja. Mas ela não estava pintando o cabelo. Ora, não era um erro segundo o que eles pregavam no regulamento? Então o erro é só para os outros, para ela não era? A irmã Luísa Alves pergunta: como assim, trote? Nós vamos aqui Era resumir. trote. O Davi Miranda estava na casa dele e recebeu um trote, uma pessoa se passando por uma das filhas, dizendo que estava sequestrada. Ele passou mal, infartou e faleceu. Ô, irmão, se o irmão puder aí, coloca a matéria aí do trote. Tem essa matéria da Globo, porque o povo não acredita em nós, né? A gente fala, é mentira. Vou colocar aqui. A matéria tem aí na Globo, no Google, se o irmão conseguir aí. Falecimento do Davi Miranda, acho que é revista Época. Se não, é G1 da Globo. Eu me lembro que eu vi nessas duas aí. Aqui, ó. É, Deixa eu ver se tá aqui. dá uma lida antes, né? Aí, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu O só. povo tem que saber dessas matérias aí, porque eles acham que a gente inventa. Eu falo tudo com base, o irmão também fala, tudo com base em noticiários, em fotos, em vídeos, não tem nada na nossa cabeça, não. Inclusive o próprio filho, o Davi Filho, que era o neto do missionário, chamado Tiago Miranda, se você jogar Tiago Miranda no YouTube, como foi a morte do Davi Miranda, ele fala exatamente que está aí nesse Ó, vocês podem ver aí que é órgão aí. da. É Veja São Paulo, tá? Olha aqui, ó. Veja, falou. O missionário morreu de um infarto fulminante. De acordo com a família, ele recebeu um trote por telefone que dizia que suas duas filhas teriam sido sequestradas e se exaltou enquanto o filho mais velho tentava localizar as irmãs por telefone. O missionário passou mal em casa, levado ao Hospital São Camilo por familiares, não resistiu. Ele tinha um histórico de doenças cardíacas e tomava remédio para controlar a pressão. Gente, eu não tô duvidando assim dos dons espirituais, mas um homem que pregava tanta cura e libertação, tomava remédio e morreu infartado, né? Pois é. É. Aí sabe o que acontece, irmão? Ó, eles falaram isso recentemente num podcast, porque estão copiando o meu canal, né, algumas coisas que eu falei, estão fazendo o podcast do Regenere. O Davizinho, depois que eu dei as pauladas lá dele da bermuda, eu chamei ele de hipócrita, ele começou a dizer: não, a bermuda não é pecado, não. Eu não acho, só que não confessou lá de Israel, né? Só que assim, eu até faço uma ressalva aqui, que ele pelo menos no momento não me processou. E eu penso que ele possa ser menos hipócrita do que os demais familiares dele. E até torço que ele faça alguma coisa de boa por aquele carinho ou estima que no passado eu tinha pela instituição e meus familiares têm. Só que assim, recentemente ele teve num evento para ministrar um casamento e lá estava Nando Reis cantando. Quem não sabe quem é Nando Reis, cantor secular da banda Titãs. Foi da banda Titãs. Aí ele posta um vídeo do Nando Reis e depois tira. E tá na matéria do Fichico Gospel isso aí. E eu vou fazer um comentário, coloco o vídeo do Nando Reis e ele lá.
que ele faz? Me dá como é que é o nome? Não é strike, é outro nome que o YouTube diz. Uma notificação de violação de privacidade, ou de... De direitos autorais. De direitos autorais. Ele me deu, aí bloqueou o vídeo. Assim como na época ele me deu mais de 10 por conta do short da bermuda. Aí eu fico pensando, ainda continua, parece que reinando a hipocrisia. Ora, assuma que você fez aquilo, ainda que os críticos vão vir, mas o que que acontece? Eles até tentam, eles testam, e quando os críticos começam a vir, eles começam a pensar assim, até eu estou certo em postar, mas aí o que adianta? Os críticos vão criticar, o povo vai parar de dar dinheiro. Então eles querem manter a aparência daquela doutrina, e isso quem está tentando manter é a Santa Leia, porque aquela aparência daquela doutrina dá dinheiro. É que Pregar essa doutrina na dá verdade, dinheiro. a Deus e Amor ali, ela, É de mesmo que, por idosos. exemplo, se hoje a E os idosos igreja, que dão. se hoje a igreja pentecostal Deus e Amor fechasse as portas, a família Miranda já tinha dinheiro ainda para sustentar até a 15ª geração, né? Exatamente. E quem sustenta a obra são os idosos, que são estes da sã doutrina, são os fanáticos e tal. Então, quer dizer, não dá tudo agora, não dá. Também estou pensando nisso. Eles querem, mas não dá. Outra coisa também a ser dita, que eles querem manter aquela aparência. Por isso que eu digo, alguém já me perguntou, você até falou se o Davi Miranda pudesse ser a mudança. Ele pode ser. Só que eu não sei se eles vão acabar com aquele regulamento interno. Porque aquele regulamento interno é como se fosse a Bíblia para eles, é como se fosse Ellen White para os adventistas, entendeu? É como se fosse o catecismo para os católicos. E há que se dizer que muitos católicos foram para a IPDA e aquele fanatismo do catolicismo se reverberou neles ou continuou neles de outra forma, da forma IPDiana. O Davi Miranda era um ex-católico, fanático, congregado mariano, entendeu? Quer dizer, querendo ou não, fica aqueles resquícios de fanatismo. Inclusive, teve até uma manifestação de um. Está fazendo, se eu não me equivoco, dissertação de teologia e fez sobre a IPDA. Saiu na igreja, ou melhor dizendo, na faculdade da Metodista. E lá ele fala sobre essa comparação em PDA e católica. Até na hierarquia é igual. Aquela figura do Papa lá, todo protegido, Davi Miranda, todo protegido, era o Papa da IPDA. Até só faltava o Papa Móvel. E aquela Pior. redoma de vidro era quase o Papa Móvel dele lá, entendeu? Então, foi uma dissertação muito boa lá que o camarada fez. Teve outras também que fizeram. E eu me baseei nos meus comentários, porque não é nada novo naquilo que eu tinha de experiência e nessas coisas que tem aí na internet. E dá para fazer uma reportagem. E, no entanto, eles ficaram incomodados. Por exemplo, a alegação na época, quando queriam que eu removesse os vídeos, é que eu estava trazendo mentiras. No entanto, toda a vida, o próprio Lorival depois confirmou, não, nós mudamos. Ora, de 2005 até 2009, 2020, quanta coisa mudou na IPDA. Não podia falar nada do que eles falam aí, seja Davizinho, Leia. A Leia já chegou a dizer, apesar dela ser da sã doutrina, que o povo acredita, ela já chegou a dizer que tatuagem não é pecado. Ela já chegou a dizer que a pessoa que engravida alguém não tem que casar com aquele alguém. Mas o próprio Davi Neto, ele Não, tatuou. mas Ele tatuou o não, pezinho da neném recém-nascida no braço, não foi? fez ali, parece que não tatuou. Parece, né? Não sei. Não vejo o braço dele. Agora, a mulher dele parece que tatuou um coraçãozinho aqui no punho, que recentemente eu trouxe no canal. O filho do Daniel, que está lá dentro, ele tem uma tatuagem no braço inteiro. Entendeu? Mas assim, ó, sabe o que acontece? Na IPDA não podia nem dizer que não era pecado tatuagem, quanto mais ter tatuagem. Quer dizer, eles estão falando coisa que no passado não podia nem falar, e já era punido. Imagina pregar que, até a Leia falou esse tempo, que dormir pelado não seja pecado. A Leia falou.
Mas para os deuses amorianos antigos, dormir de cueca, se Jesus vier, não vai para o céu. Não, alguns chegam a dizer, eu não peguei isso, nem meus familiares. Talvez isso lá no começo. Ou no interior. Pessoas iam tomar banho no chuveiro em casa de roupa. Porque Jesus podia vir e estavam nu, né? Então, tu imagina a loucura. E para Outros procriação? achavam que... E para Os outros procriação? para procriação. Não sei como é que fazia, né? Só abriu o zíper, de certo? Olha lá. Abriu o zíper e aí pegava a capa da gaita pro lado. Brincadeira. Outra coisa também, até aquela Lana Rhoades falou, alérgica lá, que em alguns lugares eles achavam proibido, diziam que era errado se perfumar, não era para usar perfume, porque perfume era pecado. Eu não cheguei a pegar isso, mas pode ter ocorrido. Porque tem uns extremistas doidos. Por exemplo, sobre o cabelo que você falou, eu tive um presbítero, no regulamento interno dizia que o cabelo não poderia passar da orelha aqui, ó. Eu lembro. Mas não dizia que era para rapar. O presbítero, na cabeça dele, quem não rapasse o cabelo na máquina 1 ou 2, ou até a 0, não era um obreiro de Deus, era um obreiro rebelde cabeludo. Por isso que o Lorival de Almeida era muito criticado. O Lorival nunca rapou o cabelo. Ele sempre cortava baixinho aqui e deixava um cabelão aqui com uma franja para cá. Ou repartido aqui no meio, entendeu? Você vê a loucura. E tinha aqueles extremistas que iam além do próprio regulamento interno. Não estava nem vetado lá. Eles diziam que não podia. Uma coisa que eu peguei na minha época, e depois isso saiu logo, é uma coisa bem tola. O obreiro ou membro, o homem, não poderia usar roupa vermelha. Certa feita eu fui pregar com uma camisa por baixo do paletó laranja, achava que é vermelha, certo? Estava com problema ali nos olhos, eram daltônicos, e já queriam meio que censurar ou punir ali. Isso aqui não é vermelho, isso aqui é laranja. Porque a roupa vermelha, para o homem, para a mulher não, a mulher poderia usar. Era a associação da pombagira, mas a mulher, a roupa vermelha não é? É umas coisas assim que não tem cabimento no regulamento deles, entendeu? Muito absurdo, né? E se tu pegar os regulamentos internos antigos, lá da década de 80, vai ter mais absurdo ainda. Porque ele foi mudando várias vezes. O antigo, mesmo tradicional, proibia quase tudo. Mas ao mesmo tempo que proibia quase tudo, tinha umas permissões assim meio loucas. Por exemplo, muitos não sabem disso. Na IPDA poderia o homem usar bigode. Não, mas como assim? O Davi Miranda pregava. Podia. Estava no regulamento. Se você tivesse um racha aqui nos lábios, tivesse alguma falha nos lábios, você poderia usar o bigode para corrigir. Os lábios leporinos, né? A pessoa leporino, exatamente. Eu tive um primo que tinha até isso aí. Fez uma operação. Então poderia usar o bigode. Só que lá no começo da IPDA, em 62, podia bigode sem ter lábios leporino ou não. Eu vi um vídeo teu lá dos bigodinhos fininhos, bem rapadinhos. Eles usavam assim. A família toda do missionário, os irmãos dele, para quem não sabe, ele teve 2 irmãos e 2 irmãs, e uma está viva, que é a Anani Miranda. Os irmãos, eles usavam o bigode. Eles permitiam a televisão até 68. Que deu em 62, a inauguração da igreja. E também eles permitiam a bateria. Depois foram mudando. Não, permitindo, aí aquela salada mista que o povo já não sabe mais o que era certo. Por exemplo, outra coisa, eu peguei isso na época que eu era criança e adolescente. As irmãs não podiam pregar em cima do púlpito, pregavam abaixo do púlpito, uma mesinha que tinha. Porque não podia a irmã pregar em cima. É pecado a mulher falar no púlpito. Entendeu? Aí depois eles permitiram as irmãs pregar em cima do púlpito. E chegaram a permitir ainda mais, que as irmãs fossem até dirigentes. Como eu tive em Florianópolis, a minha dirigente da sede estadual era a conhecidíssima Maria Lorena, famosérrima aí, que joga no YouTube, tá cheio de visões e de coisa dela por aí. Aqui deu uma travada, não sei se acabou a bateria, tá me vendo? Não, o que deu? Aqui, você está ao vivo ainda comigo. Ah, tá. Então são muitas coisas assim, acho que numa live de 2 horas ainda é muito pouco para falar do que a gente sabe, que entende, são pormenores. Mas assim, eu só digo pro povo,
ser mais atento a tudo, ter senso crítico, ouvir mais do que está falando, ver se na sua igreja, onde se cumpre tudo certinho o regulamento interno, lá em São Paulo eles cumprem, os Mirandas cumprem. Você não sabe também, porque eles maqueiam muito, eles fingem muito e cumprem. Por exemplo, das imoralidades que muitos deles praticavam, eu não vou citar nomes, para não ter problema de processual, mas tinha um famoso que pregava na sede mundial, e que não era o Davi Miranda, mas era um famoso. Ele pregava na sexta-feira, no sábado estava em Miami, de bermuda, que não podia, na praia, com moças, com jovenzinhas, com meninas. Esse mesmo camarada quase faliu a igreja certa feita, porque quase cometeu um crime de estupro de menores. Tá? É um cara que fazia muita orgia, fez filho fora de casamento à beça. Okay? E até tem uma situação dele que ele andava até com travesti. E queria que o travesti copulasse com a mulher dele. Que na época ele estava casado, traindo a mulher. E um jornalista na época soube da situação, pagaram 1 milhão para esse jornalista, dinheiro de dízimo, oferta e voto, para ele não fazer a matéria. Porque tem os vendidos, né? Por exemplo, se a gente quisesse vender e não falar nada disso, a gente se vende. Eles dão uma alta grana aí. Agora, eu não sei do irmão, mas eu não tenho coragem de me vender, não. Nem eu. Entendeu? Porque mais vale o evangelho, o caráter. O caráter da gente é inegociável. É inegociável. Outra, a gente crê em vida eterna. Então, o retorno espiritual será muito mais melhor. A recompensa, né? Sim. A Bíblia mesmo diz, se a gente esperar em Jesus só nessa vida, nós somos os maiores miseráveis. A gente tem essa consciência. Por isso que até fala sobre isso aí, para o povo se alertar. Agora, nada contra essas pessoas, que essas pessoas se corrijam, multam. Que não aconteça mais esses escândalos terríveis. Que não sejam hipócritas. Por exemplo, eu não gosto da doutrina, não gosto de nada, abandone, não fique lá pregando, não fique lá de membro, vai curtir a vida, entre aspas. Do que ficar lá parecendo que é um santo, ali 2 horas naquela ministração, depois a vida toda, o restante todo, até a outra pregação, só em bordel, curtindo a vida, fazendo outras coisas mais. E até pronunciar essas coisas causa até asco na gente, e também, como diz a Bíblia, até pronunciar é pecado. Né? Ok? Tá me ouvindo, irmão? Tô ouvindo isso. Isso, meu irmão. Mas eu tô muito feliz da tua aceitação, da tua presença aqui, de ter aceitado o meu convite, né? E muito obrigado. Deus que abençoe, irmão Bruno. Vai ter uma segunda parte aí, futuramente a gente volta para você falar mais um pouco sobre a tua vivência, sobre as tuas experiências e tudo que você sabe sobre a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ok. Se despede aí dos inscritos e faz aí um jabá do teu canal aí. Então, eu agradeço, irmão, primeiramente aí pela oportunidade. É o primeiro canal, assim, que a gente pode dizer grande, que me convidou aí para fazer uma live. Agradeço muito mesmo. E a todos aí que participaram da live, eu não vi muitos comentários, no começo até estava vendo, mas depois que deu esse probleminha no celular, não consegui mais ver. E espero que Deus abençoe cada um aí que acompanhou, e que as pessoas que, quando vê meus vídeos, entendam os dois lados da moeda, entendam não eu como uma pessoa má, mas sim uma pessoa que pensa no seu bem, porque eu não estou pedindo dinheiro seu, eu não estou ludibriando em nome de Deus, eu não estou vivendo com o seu dinheiro, fazendo tendo regalias com o seu dinheiro, com mentiras, né? Então as pessoas pensam assim, outros estão aí enganando e tal, e tal, e tal. Claro que eu não sou contra um obreiro sincero ganhar o seu salário, não sou contra o irmão estar aqui, né, pedindo aí, ajudando, que o povo ajude bastante, porque nós, como canais, precisamos muito, às vezes falta isso, falta aquilo, e não tem. Os haters que não vão ajudar, né? Quem gosta de nós ajuda aí, para manter no ar. Então, eu agradeço muitíssimo, meu irmão. Até não esperava que o irmão ia fazer uma live. Eu pensei assim comigo. Acho que o Reinar vai reclamar de algum vídeo que eu fiz dele. Porque eu fiz um vídeo seu numa época, né? Até peço aqui as desculpas, porque assim,
E eu vi o primeiro vídeo teu que eu vi do canal, seu vídeo no canal, me parece que foi da IPDA mesmo. Aí eu vi você falando, descendo a linha na IPDA, mas ele é da congregação. Eu acho que ele é daquele que mete o pau na IPDA para defender a congregação. Aí eu fiz uma live, né? Olha a hipocrisia e tal, tal. A congregação tem erros também. Aí depois eu vi que você também fala dos erros da congregação e de outras Sim. igrejas. Aí eu te entendi melhor, né? Então, fui um pouco precipitado ali. Assim como o meu canal, eu faço crítica de praticamente todas as denominações e eles só acham que eu só falo da IPDA, né? Só da IPDA, só da IPDA. É terrível. E então eu vi ali, gostei, comecei a acompanhar. E depois a gente falou lá no canal do Sandro, né? Que nós tivemos uma Isso. livezinha pequena lá. E o irmão aí